Olá, eu sou Gustavo Campelo. Opa, eu sou o Dan e nós somos Animais. Pessoal, estamos hoje em um episódio muito bacana. Estamos aqui com o Rodrigo Correa Leite, que eu vou até ler porque é tanta coisa. Ele é especialista em escutatória, fundador da Escutosfera, consultor organizacional, prêmio de melhor líder, de educação corporativa do Brasil. Caraca! Pois é. Experiência de mais de 20 anos liderando equipes de grandes empresas brasileiras, professor acadêmico e educador corporativo. É autor do livro O Poder da Escutatória, que é incrível. Eu não consegui terminar de ler, infelizmente. A gente ia fazer esse podcast um pouco mais pra frente. A minha ideia era ter terminado, não deu pra terminar, mas tudo que eu li até agora, adorei. A gente vai falar bastante sobre ele. TEDx Speaker, certo? TEDx Speaker, né? E pesquisador em neuroliderança. Meu, sensacional, muito bem-vindo. Prazer ter você por aqui. E pra gente vai ser uma experiência incrível, porque todo mundo que a gente chamou até agora era totalmente ligado ao setor pet e trabalhava com isso, seja passeador, adestrador, especialista em comportamento, veterinário de alguma especialidade. E agora a gente tem alguém de fora para falar pra gente como podemos ser melhores profissionais através da escutatória, vai ser incrível. Que legal, que legal. Eu que agradeço. Uma gentileza incrível do convite de vocês. E eu sou um missionário dessa mensagem, então vejo que é sempre bom compartilhar e encontrar boa prosa sobre isso. Muito bom, maravilha. Muito obrigado. Bom, a gente gosta sempre de descobrir de onde surgiu isso, a sua carreira atual. Então, como que você começou? Como é que você foi parar na especialidade de liderar times e formar profissionais executivos e de liderança? Como que foi? Conta a sua história. Sabe que interessante essa pergunta tua? Eu sempre tive vontade de ser professor, sabe? Lembro que quando na escola, 6 anos, 7 anos, naquelas brincadeiras de amigos, o que vai ser quando crescer? O que você vai ser quando crescer? Um dizia, jogador de futebol, dentista, bombeiro. Eu lembro que quando chegaram na minha vez, falaram, eu quero ser professor. As pessoas, o quê? Os meninos, tá louco ser professor? E eu sempre quis isso, eu gostava disso, eu sempre gostei de brincar com a lousa, de contar as histórias, sempre gostei disso. E de alguma forma, o universo foi me levando para esse caminho das leituras, né? E um momento da minha carreira, cheguei dentro da sala de aula e me encontrei. Falei, olha, gosto de estar aqui, gosto desse lugar, gosto mesmo, né? As empresas onde eu passei também eu pude exercer isso, né? Trabalhei em grandes companhias aqui no país e aqui... o assunto educação, o assunto treinamento era um assunto importante para essas organizações e eu acabei me colando nisso também. Então, me especializei na educação para o trabalho. Então, traduzindo, eu me interesso em como fazer o conhecimento ser um ativo real da organização. Como fazer com que isso realmente dê valor, traga resultado para o negócio. Então, isso está diretamente com, acho que, de repente, um grande desafio das empresas, que é justamente construir a cultura da empresa. Totalmente. Né? Uma cultura voltada para as pessoas. Mas essa leitura é uma leitura só do assunto do que vocês trabalham nas empresas ou uma leitura geral? Uma cultura geral ou uma cultura específica? Interessante. A palavra cultura, ela tem a ver com um grande jeitão da organização, né? Então, de uma forma geral, o ideal sempre é que essa conexão entre as pessoas ela seja sempre fortalecida pela liderança. Estar na liderança é o grande jogo. A liderança é responsável por esse game, né? Líderes que negligenciam isso pagam um alto preço mesmo. Então, eu fui me interessando em como fazer com que isso fosse um assunto da pauta da liderança, um assunto da agenda da liderança, de verdade. Então ler esse livro é para qualquer pessoa. Total. Todo mundo que lida com pessoas, ou seja, 100% das pessoas, né? Sim. Pode ler esse livro e aprender alguma coisa com ele. Sim, na época... esse livro é fruto de uma pesquisa, de um experimento mesmo que fiz com alguns alunos em cursos de pós-graduação. E nós identificamos nesse experimento que as melhores práticas relacionadas à liderança têm a ver com a escuta. Tá? Tem a ver com a escuta. Tá? Tem um experimento gigante que embasa que evidencia todo esse trabalho. E aí, diante de um lado mais técnico, eu quis publicar uma obra com uma leitura mais fácil. Então, eu lembro que na época, eu conversei com o meu editor e falei, olha, eu queria que... Eu tenho uma pesquisa aqui com dados, com evidências para comprovar tudo isso, mas eu queria que a minha mãe, com 80 anos, conseguisse ler.
Eu quero escrever de uma forma livre, popular, né? Hoje as pessoas que me procuram têm interesse sobre o tecniquez. Agora, né? Deixa eu entender um pouco mais. Algumas pessoas chegam até mim e já querem entender. Beleza, ótimo, vamos para esse campo. Mas essa edição e essa obra que está na mão de vocês, ela foi feita para qualquer pessoa conseguir identificar as suas provocações relacionadas à escuta. Bacana. Mas voltando então, a gente acabou misturando um pouco os assuntos, mas voltando no início ali, até você chegar no livro, você teve uma grande carreira e você queria ser professor, mas você não começou como professor, você começou em outras áreas, né? Como que foi cair no professor? Interessante. Eu acabei lecionando em cursos de informática. Depois eu atuei 5 anos numa grande companhia de bebidas aqui no Brasil. Fui linha de frente mesmo, atuei na linha de frente junto com a equipe de vendas, visitando clientes todo dia, entrando em bares, botecos, padarias, escutando o cliente. E aí, como eu disse a você, a sala de aula sempre foi uma morada mais segura, uma morada mais confortável para mim, né? Então, aí eu fui aliando as duas coisas, mas a tagarelice e ao estar perto das pessoas sempre foi um bom motivo para mim, um bom motivo. Mas olha só que interessante. Quando você está na sala de aula, geralmente, o professor ele está ali num papel mais tradicional, vamos dizer assim, para ensinar e transmitir conhecimento, correto? Então, normalmente ele fala mais do que ouve. É verdade. Né? E todo o seu estudo é sobre a escutatória. Depois eu quero entender o que é escutatória, de onde veio o termo, se já existia, se foi criado, enfim, porque é um termo pouco utilizado, pouco conhecido, né? Verdade. Mas na atuação principal do professor é mais a falatória, ou seja, a oratória, né? Do que a escutatória, né? Como que você alia isso? Como que você consegue chegar num balanço? Porque lá você tem que falar, mas ao mesmo tempo tem que ouvir. Como que são esses feedbacks de quem está sendo ensinado para você escutar? Onde que você ouve ali? Cara, que pergunta boa, cara. Porque olha só. Quando a pessoa está numa posição da fala, ela está dominando a conversa. Ela está no domínio da conversa. E muitos dos professores, muitos de nós professores, exercemos esse domínio com muita facilidade, porque tem muito ego envolvido. Tem muito ego envolvido. Aí está treinado também para isso. Sim, acaba vindo de uma escola nesse formato. Mas eu acredito num formato muito mais facilitador do que professor, sabe? Um formato em que o educador ou o profissional que esteja ali adiante, ele esteja muito mais interessado em se conectar com os alunos de verdade. E para isso, precisa aprender a escutar primeiro. Porque na escola, eu vejo assim, o interesse das escolas em botar as crianças na frente. Você tem que aprender a falar em público. Mas eu não vejo interesse da escola em falar, você tem que aprender a escutar mais. Que legal, que lindo. Não isso. É? Opa, total. Que rola isso na escola, rola? Muito. Bota os moleques numa fria, você vai ter que falar em público, o moleque nem dorme direito. Isso mesmo. Mas eu não vejo a escola trabalhar a escutatória. Pelo contrário, porque muitas vezes, quando as crianças ou os alunos não estão ali na frente falando, eles estão meio aliviados, e aí eles não estão prestando atenção, estão um conversando com o outro aqui, e coitado do cara que está às vezes falando sozinho ali na frente. E não se treine, não existe nenhum tipo de orientação ou correção para quem não está falando ouvir melhor, prestar atenção e perceber talvez as incongruências de quem está falando. Eu vou aprofundar mais essa conversa. Na verdade, começa em casa. Em casa, os pais não praticam isso. Em geral, não praticam isso com seus filhos. Veja, hoje em dia, ainda mais hoje em dia, os pais estão sequestrados pelo celular, pelas telas, pela TV, pelo controle remoto e fingem que se conectam com seus filhos. Fingem. Então, aqui há uma definição muito importante entre ouvir e escutar. Ouvir é físico. Ouvir diz respeito à nossa capacidade auditiva. São os nossos ouvidos em ação, captando os sons. Olha, interessante. Os nossos ouvidos, eles não desligam. Até dormindo nós estamos ouvindo. Quem tem filhos pequenos sabe o que eu estou falando. Basta um barulhinho no quarto do lado. E fica por causa da vida isso aí. Agora, escutar... Eu gosto desse cuidado com essas duas palavras, porque a escuta tem a ver com processamento, tem a ver com presença, tem a ver com intenção, com vontade, com querer, com de verdade, empatia, querer se conectar com o outro. Então, o ouvir é até... Esse ambiente aqui está emitindo sons e captando sons. Mas não necessariamente a escuta pode estar acontecendo. E a escuta em casa
ela é o grande diferencial para a formação do cidadão. O que eu tenho visto é que pais que realmente se conectam de verdade com os seus em casa, conseguem extrair informações, conseguem descobrir informações de seus filhos com muito mais facilidade. E, ao invés de criar essa relação professor-aluno, pai-filho, nós temos uma relação de seres humanos conectados. Que esse que é o grande jogo, voltando para a tua pergunta. Falar, olha, o professor deveria fazer o quê? Deveria ser um grande plug de pessoas. Um professor deveria ser, na minha opinião, um professor um grande interlocutor, um grande hub que conecta alunos, comunidade, pais, um mediador, um facilitador das conversas. E que talvez, por ter, obviamente, mais experiência, consiga perceber as habilidades individuais. Perfeito. E fazer ali um mix que um talvez complemente o outro, de forma que um ajude o outro a desenvolver o que é fraco, né? E não acontece isso, né? Com frequência. Existem algumas ilhas de excelência, é fato, né? Mas, e como eu disse, isso é uma prática humana que deveria sim estar acontecendo dentro de casa. Dentro de casa, e a partir da casa nós provocarmos os outros meios que usamos com os nossos filhos. Um deles é a escola. Mas não só a escola. Mas a escola, a comunidade, o clube, a igreja, né? Tudo que onde nós, de alguma forma, colocamos os nossos filhos à exposição. Mas se não vem esse exemplo em casa, com os pais, dificilmente isso vai acontecer. Provavelmente, pais que não escutam seus filhos, ou não se conectam de verdade com seus filhos, estão ali imersos numa tela do WhatsApp, faz de conta. Veja, o celular passou a ser um elemento dentro do almoço. Na mesa do almoço. O pai deixa o filho com o celular e dane-se. E dane-se, exatamente. Acontece isso. Você, em qualquer canto você identifica, entra, veja uma praça de alimentação de shopping, você entra, as pessoas saem de casa para almoçar fora e chegam lá na mesa, ficam no celular. Vê no restaurante, chega no restaurante, as pessoas chegam e não estão conversando com seus filhos. Você vê as crianças brincando no celular, tipo, dá paz para nós aqui. Cara, só depois não reclama que teu filho depois não vier almoçar com você. Teu filho de verdade não estiver conversando com você, contando os causos dele, né? Porque quando eu paro para escutar, olha que interessante isso. Quando eu paro para escutar, eu dou uma mensagem para o outro, a mensagem que está nas entrelinhas é mais ou menos assim. Cara, você é tão importante para mim, mas tão importante que eu paro o que eu tenho que fazer para te escutar. Que eu paro para estar contigo. Então, quando eu escuto alguém, eu estou dando um sinal de importância para o outro. Estou dando sinal de importância. E não trazendo a importância para mim. Lembra que eu falei do professor, do ego? Não estou trazendo para mim. A escuta, ela equilibra tudo isso. Ela coloca tudo na mesa. E aí, já indo para um pouco da palavra, essa palavra eu coloquei no título do meu livro, em homenagem ao professor Rubem Alves. O professor Rubem Alves... talvez dos educadores brasileiros foi o que mais se sobressaiu com essas provocações, a qual eu tive uma grata felicidade em um momento da minha vida mostrar um pouquinho da época, do início da pesquisa, ainda não do livro. E professor, há memes dele que circulam pela internet dizendo, eu vejo por aí cursos de oratória que ensinam as pessoas a falar, mas eu queria ver um curso de escutatória que ensinasse as pessoas a escutar. Mais ou menos assim. Então, para você é difícil escolher uma escola para os seus filhos, né? É bastante. E realmente, veja como é interessante isso que você disse. De novo, nosso papel como educadores em casa. Em casa, esse é o grande X da questão. Difícil mesmo, concordo. A gente passa a ser mais exigente. Se a gente pudesse dar uma definição para a palavra escutatória, o que seria? Qual seria uma definição mais breve e direta sobre o assunto? Se conecte antes de falar. Preste atenção. Beleza. Preste atenção. Então não esteja é aqui. Ouvir só por ouvir, né? De fato, o escutar, a diferença do verbo ouvir e escutar. É verdade, né? é verdade. Tá. E na sua opinião, entre escutatória e oratória, as duas são importantes, sem dúvida. Total. Mas você acha que tem pesos iguais? Ou você acha que ainda tem mais peso a escutatória do que a oratória? Elas se complementam. Complementam. Se complementam. Há um fluxo importante que tem que acontecer dos dois lados. Né? Para eu poder também fazer com que o outro se conecte na minha escuta, eu tenho que ter uma boa retórica, eu tenho que ter uma boa argumentação, eu tenho que ter, aí nesse caso, voltando ao professor, a liderança, tem que ter uma conversa agradável, atrativa. Vocês como profissionais da saúde, do mundo animal, enfim, vocês também precisam ter uma conversa interessante, porque senão a pessoa não para para prestar atenção, ela se desconecta.
Né? Então, nesse sentido, as duas são. Não vejo que tem uma mais peso do que a outra. Mas eu trabalho por ofício, né? Hoje há 16 anos. Porque é uma deficiência maior da sociedade ouvir do que falar, talvez. Eu acredito que tem um bom caminho a percorrer. E assim, eu sou um missionário dessa temática. E eu vejo um mundo que um dia nós tenhamos um mundo diferente. Um mundo em que as pessoas deem mais valor a escutar o outro. Você disse aqui nos bastidores, né, a frase célebre, temos 2 ouvidos e uma boca, né? Nós crescemos ouvindo isso dos nossos avós. E a gente não... Né? Mas é isso, enquanto você dizia da relação das famílias que não ouvem dos filhos porque estão no celular, eu lembrei de 2 coisas. A primeira história dos meus pais, eu não lembro exatamente, não lembro mesmo, não falaria, mas eu não lembro o que eu aprontei, coisa de moleque, eu devia ter 5 anos, 6 anos, e os meus pais vieram ter uma conversa séria comigo. E aí, nessa conversa séria, eu quis contra-argumentar. E aí, eu lembro muito bem deles falando assim, olha, aprenda uma coisa. A gente nasceu com 2 ouvidos e uma boca, que é para ouvir mais do que falar. E isso ficou marcante. E eu comecei, de fato, a prestar atenção em outras relações. E isso ficou para mim sempre, tá? Legal. Mais adiante, então isso 5, 6 anos, por aí. Mais adiante... no cursinho, então eu já devia ter eu fiz cursinho junto com o colegial, então eu devia ter ali uns 16 anos, 15 anos. Eu fiz no segundo colegial e já comecei o cursinho. Então eu devia ter uns 15 anos. E aí tinha uma menina linda no cursinho, que todo mundo, sabe, aquelas que chamam a atenção de todo mundo. E eu, pra você ter uma ideia, eu acho que eu sou melhor aparentemente hoje do que lá atrás. Olha só. Ou seja, então eu era um grande patinho feio, tá? Hoje eu tô melhor. Então, pra você ver o nível que era antes, era muito ruim. Mas aí você tinha que ter uma boa oratória. Eu falava, meu, não tem como, né? Mas era linda a menina. Então, eu tentava de alguma forma me aproximar, mandava bilhetinho durante as aulas de cursinho, não sei o quê. No estudo, eu tentava chegar perto para estudar junto com ela e me aproximar, né? E aí, um dia, eu estava no Objetivo, naquela escada grande ali da Paulista. E aí, tava lá no intervalo, e de repente ela sentou do meu lado, e a gente começou a conversar. E deu certo. Porra, e aí ela me deu um beijo. Eu falei, cara, não é possível. Eu falei, meu Deus do céu. Olha aí. Eu falei, porra, né? E aí todo mundo olhando, sabe, todo mundo olhando ali, eu falei, caraca. E aí ela falou depois, e eu perguntei pra ela, falei, escuta, qual que é a sua? O que aconteceu? Ela falou assim, não, cara, você é a única pessoa que me escuta. Uau. E isso ficou marcado, cara, de um jeito. Legal. E isso depois modificou toda a minha relação, inclusive com os clientes. Que legal. Porque para fazer um bom trabalho com os cães, você precisa escutar muito bem os donos para entender, escutar os cães também, depois a gente vai falar disso, e escutar os donos, os clientes para entender quais são as necessidades, quais são as expectativas, para você alinhar bem no início do trabalho, para conseguir entregar aquilo que ele está esperando, porque senão você não consegue nada, né? Bom, lindo. Desculpa, então foi isso. Imagina, Desculpa minhas 2 historinhas. Sensacional. Trazer de novo o professor Rubem Alves para a mesa, ele dizia o seguinte, olha que provocação. Ele dizia assim, ó, é na escuta que o amor começa e é na não escuta que o amor termina. Espetacular isso, hein? É arrepiante. É arrepiante. Porque, tem veja, experiência pra caramba. Faz sentido. Porque chega uma fase no casamento que ninguém mais fala com ninguém também, né? Pois é. E ninguém escuta. Por isso que ninguém escuta. E aí, alguns casamentos tentam ser resgatados nas terapias de casal, né? Sim. Mas a maioria não faz isso, né? Pois é. Então, e agora, vamos colocar na mesa a palavra amor na sua total amplitude, né? Ela pode ser o amor do relacionamento, sim, mas nós podemos pegar essa provocação e pensar no amor entre amigos, a fraternidade, nós podemos pensar no amor pelo trabalho, no amor pela chefia e seus clientes e seus colaboradores. Veja, essa forma de conexão, ela acontece através da escuta. Então, como é que eu me conecto com uma marca? Quando eu sinto que eu sou escutado por ela. Eu sinto que lá eu tenho voz e vez. Como é que eu me conecto com a minha chefia? Do cliente? Como é que eu me conecto com a chefia? Quando eu sinto que a minha presença é importante para o trabalho e que aquilo ali, de alguma forma, faz sentido eu estar ali. Como é que eu me conecto com meu pai, com minha mãe, com meus filhos? Quando eu sinto essa importância, de novo, essa sensação de importância, ela é emprestada pelo ativo da escuta. Veja, é na escuta que o amor começa e é na não escuta que ele termina. Para de escutar teus clientes para você ver. Não dê mais importância para os teus clientes. O que acontece? Eles caem no colo do concorrente. Para de escutar os sinais do mercado.
Para de escutar os sinais que o mercado está mostrando aí. Olha, tem tecnologias novas chegando. Para de escutar esses sinais. Pronto, você vai ser levado como uma enxurrada. Está acontecendo uma coisa um pouco contrário. Tem pessoas falando besteira e sendo muito bem escutadas. Mas isso tem de tudo. Ou bem ouvidos. Bem ouvidos e bem escutados, porque eles seguem, né? No começo eles escutam. Sim. A gente ouve. Né? Mas tem gente escutando gente que não leva a lugar nenhum. Mas isso não é uma mazela só do cenário de vocês. No meio também, trabalha com gestão de pessoas. Assim, sempre há bons e maus profissionais. Isso há. Agora, o lance é a busca pela... A escuta onde está? A escuta está numa presença, numa busca real pela informação. Né? Então, quando nós começamos a buscar de verdade, a gente começa a ser mais seletivos. Né? Isso não quer dizer que a gente vai errar na busca, mas em algum momento acerta. Sim. Em algum momento a gente encontra... Você vai treinar a sua escuta. Você vai treinando a escuta, vai refinando, né? Para poder... Porque é uma sintonia. Né? Há uma sintonia mesmo. É como... Lembra da época que nós tínhamos que fazer assim no rádio? Sintonizar. É uma frequência a ser sintonizada. Né? De novo, é na escuta que o amor começa. Você teve ele ali em loco na tua vida. Incrível. Incrível. É genial isso. Genial isso. E você acha que esse processo de escuta começa... talvez na própria leitura, em entender o significado... No seu livro você fala muito, né? Que você gosta da etimologia das palavras, né? Ou seja, a origem das palavras. Você acha que o processo de escuta também se dá pelo processo de vocês ler e entender de onde vem cada palavra? Por que eu pergunto isso? Porque eu vi, acho que esses poucos dias, 2, 3 dias atrás, uma coisa que eu até mandei para minha esposa, que falava assim, a palavra per, o prefixo per, né? Então, peróxido de alguma coisa, significa perfeição, porque já atingiu todos os átomos ali, então virou a perfeição, tá? E doar, amar é doar. E o que é perdoar? É a perfeição do amar, a perfeição do amor. E pra mim mudou tudo. E eu mandei pra ela até falou assim, por que você tá me mandando isso, hein? Você quer que eu te perdoe de alguma coisa? É no futuro. E hoje, vindo pra cá, no caminho, aqui no carro, eu vi um negócio muito engraçado que eu falei, cara, eu dei muita risada sozinho. Falando assim, a língua portuguesa perdeu 3 oportunidades. A primeira delas o coletivo de capivara podia ser capivárias. Capivárias. O vinho suave podia chamar simplesmente suavinho, né? E o vegano podia simplesmente chamar contrafilé, né? Contrafilé. E aí eu dei muita risada sozinho. E eu falei, puta, é mesmo. Mas então a importância da palavra quando você lê, ou seja, escutar bem também passa por ler bem e entender bem o que está se lendo e saber exatamente ou não. E aí, interessante essa tua pergunta, porque eu vou usar o verbo ler que você colocou de uma forma bem profunda, porque é ler o dito e o não dito. Uhum. Né? Ler o dito e o não dito. A escuta passa por isso. A escuta passa por atenção a tudo. Atenção à palavra, ao que ela significa, ao contexto, o que está rolando ali, né? Ou seja, eu trabalho com o mundo organizacional. Então, o que está rolando na cultura? Uhum. Né? Quais são os ritos, quais são os mitos dessa cultura? Como é que isso está conectado com o dia a dia aqui, né? E dentro de casa, vocês atuam muito dentro da casa das pessoas também. Existe o jeitão daquela casa, existem alguns ritos, alguns rituais locais e que vocês têm que aprender a ler e não necessariamente estará escrito na porta. Olha, aqui nós não gostamos que faça isso. Né? Mas um profissional da área de vocês, se sabe escutar direitinho, ele capta sinais sem a pessoa precisar contar, cara. Uhum. Então, o lance das palavras é poderosíssimo. Agora, aprender a ler o dito e o não dito. E o que ela significa. Na nossa profissão, talvez na sua também, a gente tem um dos clientes, ele tem 4 patas e não fala. É verdade, é isso aí. Então a gente tem que observar muito. Muito. Então eu acho que na nossa é a oratória, a escuta e a observação. Concordo. Que é tipo uma escutatória muda, né? Concordo. Que a gente fica lá observando os donos e a relação deles, porque a pessoa não fala tudo pra gente. Verdade. Sim, né? ou fala que ela ou até mesmo mente, verdade. Sim. E a gente tem que falar, não, essa pessoa tá mentindo, entendeu? Sim. A gente tem que buscar o por trás da escuta
e observar os bichos, né? É. Então a gente tem que, não sei se na área humana também é assim, observar muito o comportamento. Totalmente. Você usou a palavra do jogo, comportamental. É aí que está o lance. É aí que está o lance, né? A soma de pequenos gatilhos, a soma de pequenos hábitos, aquilo, né? Os ditos e os não ditos, né? O cliente te diz uma coisa, mas você, com um olhar treinado ou com uma escuta atenta ali, presente, você percebe, tem uma coisa esquisita aqui. Essa música não tá. Esse tango é samba, isso aqui não é tango, não. Né? Mas aí, nesse sentido, de novo, esse interesse pela palavra, esse interesse pela comunicação real, verdadeira, que eu chamo de presença. Presença. Não só eu, todos os cientistas que estudam isso trazem presença como o grande diferencial. Presença de corpo e alma. Então, escutar é mais do que ouvir mesmo, né? É observar. É um conjunto. É um conjunto extremamente complexo. Né? As pessoas me perguntam, o que é presença? Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Quer ver? Ó, vou te dar uma dica aqui. Ó, pra você saber se você está presente ou não aí com os teus filhos. Presta atenção nisso. Se você não é capaz de se lembrar em detalhes, vou ser exagerado aqui só para trazer o exemplo na mesa, tá? Se você não é capaz de se lembrar em detalhes, o que é que você comeu no almoço de ontem? Então, ó, mas detalhes, entenda. Cor, textura, sabor, temperatura, o que estava na frente do seu corpo ontem. Se você não é capaz de se lembrar em detalhes, significa então que naquele momento só teu corpo esteve diante do prato. Você não esteve lá. Você não esteve lá. É como se tivesse um cadáver diante do prato. Você não estava lá. Você estava imerso num outro pensamento, num algo que tinha que fazer. Se você não lembra o que você colocou para dentro de você, naquele momento você não esteve presente. Olha e só aí você diz isso literalmente porque... Ou seja, você está dizendo isso porque é importante estar presente e você saber o que você está colocando para dentro de você, porque o que faz tudo se movimentar e a vida existir, né? A sua alimentação, a sua nutrição. Ou se você lembrar por outro motivo. Vou te dar um exemplo. Quando você fez essa pergunta do almoço, eu falei, você lembra que você almoçou ontem? Sim. Tá, eu também lembro exatamente como eu almocei ontem. Que legal, mas por que eu lembrei? Eu almocei fora. Eu também. Aí Que a legal. patroa ficou... Então, tá vendo? Talvez o Dan lembrou do almoço porque... Não, pra mim, eu vou falar, pra mim as refeições são importantes, eu lembro. Legal, ótimo. Eu gosto. Ótimo. Tá. Ótimo, Agora ótimo. sim, eu sei exatamente o que eu comi, mas quando eu tentei lembrar o que eu comi, no primeiro momento não veio o que eu comi. No primeiro momento veio o que eu estava fazendo enquanto eu estava comendo. Aí depois eu cheguei na comida. Ok. Tá? Então eu lembro perfeitamente o que eu comi, mas eu estava sentado num restaurante por quilo, do lado de casa, comendo e com meus 2 celulares vendo as ações que estavam subindo, que estava caindo. Eu falei, cara, que loucura, né? E é isso. Mas eu tive que usar as ações para poder lembrar do que eu comi. Certo. O Dan talvez teve que usar a esposa, aquela situação especial de estar, né, com alguém que se gosta, e enquanto estava comendo. Não, eu tinha comida em casa, a gente ia no supermercado, a gente passou um japonês, comemos um japonês. Aí, putz. Uma ocasião. Pô, patrão é outra coisa, viu? Não, mas é comida executiva, almoço tranquilo, mas era no restaurante japonês. Então, nesse exemplo que você deu, é só um exemplo para servir como exemplo mesmo, ou porque você acha que é importante as coisas essenciais da vida, a gente estar sempre 100% presente? Olha que interessante isso que você trouxe. Que provocação boa. Porque olha só, todos que eu treino de pessoas de novatos até de executivos com experiência. Todos que eu treino, eu proíbo que façam reuniões no horário do almoço. Proíbo mesmo. Eu sou meio chato, meio ariano nessas horas. Falo, olha, na hora que você for almoçar, almoce. Tá. Almoce, esteja com você, dê valor à tua refeição. Mesmo valor. almoço solitário. Mesmo almoço solitário, esteja com você. Né? Esteja com você de verdade, com o teu corpo. E assim, num mundo e num país onde que muita gente não teve isso no dia, nem acesso a um copo de café no dia, puxa, só isso já merece você estar presente de verdade. Né? Agora, veja, às vezes a pessoa faz um almoço tratando negócios e ali com assuntos chatos, não sei o quê, e ele vai mandando isso para dentro do corpo. Ou vendo, ou tendo acesso a informações muitas vezes pesadas, ruins na TV, mesmo no celular, e vai mandando essa informação para dentro de si. E depois, não entende que depois que nós vamos fazer um atendimento, fala, professor, não sei por que nossa, surgiu uma gastrite aqui, estou surgindo. Fala, adivinha, por que será? O que será que está acontecendo? Quais são os hábitos que estão em volta disso? Né?
A ponta do iceberg tem a ver com isso, tem a ver com ali, com o momento, com a ocasião. Agora, o profundo do iceberg é o quanto você está presente na tua vida, de verdade. Quanto você se escuta. Né? Porque nós somos a primeira pessoa que nos escuta todos os dias. Porque nós escutamos nossos pensamentos. Isso aí é profundo, porque então, antes de mais nada, a pessoa tem que aprender a se escutar. Perfeito! Perfeito, olha, assim como não dá para amar alguém se você não se ama, Sim. Putz, não dá para escutar alguém se você não se escuta. Não dá para liderar alguém se você não se lidera. eu cheguei à conclusão que a Sensacional. gente tem que ser egoísta. A gente tem que ser egoísta. Porque se a gente não gostar da gente, Sim. se a gente não for feliz, como que a gente vai fazer os outros felizes? Dan, eu vou Entendeu? pegar isso que você trouxe. Porque o estilo de vida hoje em dia é bizarro. E todo mundo é um gado. E Uau. não é? É. E a gente tem que sair disso aí. Senão a gente vai ficar igual todo mundo. Né? Com certeza. Eu costumo dizer, pegando as tuas palavras, costumo dizer que, na verdade, quando eu me coloco em primeiro lugar, não é um ato de egoísmo. Mas teoricamente, falando... Quando eu me coloco em primeiro lugar, é um ato de amor. É um ato de amor Se com você o não se amar, outro. como é que você vai amar o outro? Claro. Se você não estiver feliz, como é que você vai estar feliz com os outros? É um ato de amor, porque olha, se eu me coloco, Rodrigo, me coloco em primeiro lugar, se eu me cuido, eu vou entregar o melhor Rodrigo para minha esposa, o melhor Rodrigo para meus filhos, o melhor Rodrigo para meus cães, o melhor Rodrigo para meus amigos, para meus clientes. Eu não vou entregar fragmentos do Rodrigo. Sim, um Rodrigo estressado. Um Rodrigo estressado, um Rodrigo deixado para segundo plano, um Rodrigo que fica em segundo lugar. Não. Eu fico sempre em primeiro lugar na minha lista. Eu estou em primeiro lugar na minha lista, porque o tempo todo eu estou me treinando a me escutar. Conhecer você foi uma chave importante quando você chegou lá em casa, porque eu percebi detalhes que eu não estava escutando. Falei, caramba, eu sou tão treinado nisso e não estava escutando meus cães. Meus cães precisavam de mim ali, eles estavam me dando sinais e eu fiquei treinado 16 anos no treinamento de escutar os seres humanos. E chegou minha vez agora de aprender a escutar os meus cães. Eu não sei se comentei com você, tem uma obra, um autor maravilhoso, essa obra se chama O Homem que Ouve Cavalos. Sim, Monty Roberts. Monty Roberts, exatamente. Esse é um livro clássico que a gente usa em liderança. Olha, né? Violência não é a resposta. Sim. Violência não é a resposta. Eu adoro aquele livro. E eu fiquei fascinado por aquela obra, né? Enfim, me remeteu a muitas coisas da minha infância. Eu vim do interior de São Paulo, então eu vi muito isso das pessoas que falavam de domar cavalos, da forma... Como é que fala? Doma inteligente. Doma racional. Racional. Racional, isso. O modelo dele é o mais racional, mas o tradicional é terrível. Assim, O tradicional é terrível, é assustador. É antigo, mesmo. é primitivo. Antigo, muito primitivo. Isso mesmo, é um método primitivo. A palavra é essa mesmo. E aquilo me impactou bastante. Mas, curiosamente, eu ainda não havia prestado atenção na forma de comunicação dos meus cães. Né? Eu tenho 2 bulldogs ingleses e eu prestei muito mais atenção nos roncos deles dormindo do que nos sinais que eles estavam me dando de comportamento. E aí, agora, recentemente, minha esposa grávida, que um deles mudou o comportamento, um deles se transformou, ele, não agressivamente, mas ele ficou muito diferente do que o habitual. E aquilo me chamou muita atenção. Alguma coisa, e nós fomos ficando, eu lembro que despertou em mim várias irritações, várias emoções mesmo. E, enfim, nossa conversa, né? Eu cheguei até aqui através dos latidos do Jack. O Jack o comportamento do Jack me fez buscar entender um pouco mais sobre sobre os animais também. Foi muito legal. Escutar A isso. forma como nós nos conhecemos foi o seguinte, e público que está em casa. Aliás, eu tô adorando o papo. Se vocês estiverem curtindo também, por favor, façam comentários, curtem, assinem o canal, ativem o sininho e ajudem a gente a levar esse nosso conteúdo para mais pessoas. Isso é muito importante, porque a gente está querendo criar uma cultura sinófila no Brasil, que é um país, infelizmente, muito pobre em sinofilia. Escutem melhor. Escutem melhor. Boa. Legal. Bom, então como que eu cheguei até o Rodrigo, né? Opa! Segura aí, filho. Dá medo. O Ademar Venâncio, que já esteve aqui conosco, nosso amigo há muitos anos, né? Me manda uma mensagem falando assim: Gustavão, seguinte, tô te passando aqui uma bucha.
Tô te passando uma bucha. É um cliente meu que veio aqui, explicou a situação lá. O cara chegou aqui com a esposa, com 2 cachorros, e um dos cachorros é surdo. E, cara, eu não tô acostumado com isso, eu já tenho uma certa idade, o cachorro pulou em mim, eu não sei se ele vai ser agressivo, se não vai ser agressivo, é surdo. Cara, eu vou passar pra você que você tem mais experiência nesses casos. Mas assim, ele me mandou, no minuto seguinte já chegou uma mensagem do Rodrigo. Ó, tô aqui com um problema que me indicou foi a da Marvenança, não sei o quê. Bom, e a gente marcou Foi. de fazer a apresentação do meu trabalho, né? Foi. E na apresentação do meu trabalho, que é uma visita de apresentação que eu faço normalmente, ele contando sobre o caso. Primeiro que ele desceu, já achei estranho, que ele falou assim: não, olha, o porteiro do prédio falou assim: olha, espera aqui na brinquedoteca, na sala de jogos, atrás aqui da portaria, porque eles vão descer. Eu falei, tá bom. Aí desceu ele e a esposa, a Bárbara, né? E a Isabela que tá na barriga, 6 meses. É isso aí. E nada dos cachorros. Eu falei, cadê os bichos? A gente não sabia se podia descer com o cachorro, como é que ia ser, como é que não ia ser, então a gente achou melhor conversar aqui. Eu falei, tá bom. Eu já fiquei pensando aqui nos cachorros muito loucos, né? Cliente maluco, Falei, nossa, o povo todo doido, né? E aí na explicação dos cachorros, cara, ele contando que 2 dias antes, o Logan, que é o cachorro mais jovem, que ele não achava que tinha tantos problemas, o problema era maior era com o Jack, que é o mais velho, e o Logan, que é o mais novo e que é surdo, atacou ele. Numa interação ali, atacou. E, cara, ele ficou tão nervoso, ele mudou tanto o comportamento dele, só me explicando o que aconteceu, que eu falei, calma, eu até brinquei com você. Eu falei, cara, para tudo, cara. Para tudo, você tá tudo errado aí. Eu nem vi os cachorros, mas tá tudo errado a relação aí. Você não tá se comunicando, o cachorro não tá entendendo nada, você não tá entendendo nada. Aí a gente subiu pra ver os cachorros, né? E aí começamos o trabalho. Então foi assim que eu conheci o Rodrigo e foi ótimo. Foi um puta papo. A gente ficou 4 horas e 40 minutos na consulta, quase 5 horas, numa outra oportunidade, numa outra data, fazendo a consulta de comportamento. E isso faz 2 dias. Isso mesmo. Faz 2 dias que eu fiz a consulta. E os cães estão como? Estão excelentes. Estão excelentes. Mudou nesses 2 dias? Já estão apresentando... mas, na verdade, para mim está muito claro. O reflexo era do nosso comportamento. Sim. Meu e da Bárbara lá em casa. Nós estávamos perdidos. Eu acho que a palavra é essa, sabe? De alguma forma, lógico, com boa intenção. Ninguém faz isso né? Erramos mesmo. Estava fazendo errado. A forma como você nos orientou... Olha, isso está acontecendo por causa disso, aquilo. Eu falei, caramba, não acredito. Quando você foi me trazendo os óbvios, eu falei, cara, eu treino isso nos seres humanos. E eu não estava escutando os meus 2 dogs lá ali, os meus 2 bulldogs. E simplesmente eles estavam usando o que eles tinham à disposição, o recurso deles, que era chamar minha atenção de algo que eu estava fazendo errado. Nós estávamos fazendo errado. Enfim, com a mudança de alguns simples comportamentos em casa, coisas assim, eu falei, não acredito que foi só isso. Tem sido coisas assim, eles já estão diferentes em 2 dias. Hoje já saí com o Logan, foi uma delícia. E aí o Gustavo, nós temos um grupo, né? E aí ficamos contando pro Gustavo, eu quero assim, a cada passo, né? E aí é legal que vai acalmando o coração da gente também, porque... vai tendo dúvida no trajeto, durante do aprendizado, né? Mas está sendo legal demais, assim, muito legal. E para nós todos, assim, uma nova experiência. Para mim, uma nova experiência. Escutar uma nova espécie. Como falar uma nova língua, não é? É isso mesmo. Eu sempre brinco que o meu trabalho é ensinar cachorrês para os donos e ensinar manês para os cachorros. Para a gente abrir o leque de comunicação, porque a gente fala línguas muito diferentes. Faz todo sentido. Então, eu acho que o que vocês estão vivenciando é muito interessante, porque de fato é aprender uma nova língua. É uma nova língua. Né? Aprender a falar a oratória dessa nova língua e a escutatória dessa nova língua. É isso mesmo. Nós não estávamos entendendo os sinais que eles estavam emitindo, né? E o Logan, pelo Logan ser surdo, o Logan sempre chamou muito a minha atenção e eu sempre... os mestres que eu tenho, que eu conversei, falaram assim, olha, Rodrigo, olha que interessante, você trabalha com a escuta, pesquisando a escuta academicamente e dentro do mundo corporativo, e chegar até você é um cão surdo, né? Como ele vai te escutar? Né? Então, você já parou para pensar nisso? E eu, caramba, é verdade, tem um sinal aí, né? Tem algo que eu tenho a aprender com ele. No começo, eu estava vendo assim, eu aprendi com o Logan, e tenho aprendido, hoje mesmo aprendi várias coisas com ele no passeio, mas o Logan foi meu professor desde filhotinho sobre a minha paciência.
um professor de paciência para mim. Né? No começo eu me irritava porque ele sempre foi mais difícil de mostrar para ele lugar de fazer xixi, cocô. Sempre mais difícil. Né? Apesar de ter o outro, ele marcou diferente, enfim. Aí eu lembro que um dia, eu logo de manhã ia dar uma aula logo cedo, e aí estava todo sujo lá, e eu fiquei irritado. Aí eu lembrei, olhei, cheguei perto dele, falei, peraí, opa, olha só, um cachorrinho de meses vai tirar a minha paz? Vai mexer na minha... Falei, não, peraí, eu tenho 60 alunos me aguardando aqui no quarto do lado, cara, conectados comigo no Zoom aqui agora, né? Eu tenho que estar bem. Então, o Logan sempre foi para mim um mestre das minhas emoções mais dolorosas internas. Eu tive que aprender a olhar para elas com carinho e falar, opa, peraí, não é você agora. Você não me domina agora. Não. Talvez, em outros momentos da minha vida, eu devo ter sido sequestrado por elas facilmente. E o Logan, nos passeios, como ele não escuta, ele não ouve nada. Não ouve nada. Mas o passeio pro Logan é uma festa. Ele usa todos os sentidos. Então, qualquer formiguinha que passa, qualquer borboletinha, qualquer folha que sai correndo, ele vai lá, ele quer ver. E aí ele é muito forte, ele me puxava, eu não entendia isso. Mas o lance o Logan foi me ensinando, olha, cara, os pequenos momentos da vida, que para você é uma formiguinha, para mim é algo interessante, eu quero ir lá. Não tem como se você, adulto chato, ser humano chato, não presta atenção aqui. E aí eu comecei a prestar atenção em pequenas coisas também, sabe? Uhum. Às vezes coisas que eu negligencio, que a gente negligencia. É que a gente humaniza muito o cachorro, né? É verdade. Você acha que o cachorro vai ter o mesmo interesse que você, ele tem outros interesses. Não, total. Mas sim, a analogia cabe. E tem sido legal, assim, essa experiência nova aí. Sim, só tenho a te agradecer, está sendo muito legal. Eu agradeço a confiança e o Ademar Venâncio, que Ademar, indicou, né? Poxa, Ademar, falei com ele hoje, inclusive, agradecendo aí do nosso encontro, e ele é um querido. Sim, muito gente boa, excelente profissional. Nossa, recebeu na casa dele com todo carinho. Eu quero fazer uma comparação. O Ademar, porra, cara, gente boa demais. Sensacional. Eu queria fazer uma comparação das suas consultorias com os líderes, com os executivos, e tentar trazer isso, o que pode melhorar para os profissionais do mercado pet. Tá? Então, antes disso, o que eu queria saber? Quando você está dando essa consultoria, que eu acho que envolve muito mais do que a escutatória, mas, obviamente, você foca na escutatória. Né? Claro. Como que é a receptividade desses executivos? Eles falam assim, imagina, isso é bobagem, eu acho que eu me escuto, e, na verdade, você está vendo que eu não escuto e tem que ensinar. Ou ele fala, nossa, é verdade, faz sentido, eu realmente não me escuto. Mas o cara te procura, ele já tem essa deficiência. Nem sempre. No início, sim. Né? Porque quando eu comecei a escutosfera, minha empresa chama Escutosfera. Nós somos uma atmosfera de ações para escuta. E no início era muito assim, os mais interessados, né? Os mais aficionados pelo tema, acabavam chegando próximo. Hoje já tem um misto aí alguém na empresa acaba encontrando que fala, olha, tem que trazer essa provocação para cá, tem que trazer, né? Porque os líderes têm dificuldade de dar e receber feedback, por exemplo, né? As pessoas ou a própria equipe não sabe receber feedback, a grande maioria não sabe mesmo, isso é fato, isso não é ensinado nem em casa, as pessoas, olha, você foi feliz, seu pai dizer isso para você, olha, escute quando criança. Porque quando nós negligenciamos isso em casa, nós estamos ensinando para um profissional lá no futuro a também não escutar quando está indo mal ou indo bem. É engraçado, é como se receber a informação de alguém, sempre a pessoa tem que estar na defensiva. Sempre como se tudo fosse uma crítica. Né? E isso, como não há esse treinamento em casa, na escola também tem um pouco, a escola muitas vezes é muito mais punitiva do que o feedback que a pessoa recebe no momento da punição. Uhum. Né? E ela só tem um reconhecimento no momento da formatura. Sim. No momento de formatura, não, cara. Ele tinha que estar sendo reconhecido o tempo todo, como nós estamos fazendo hoje com os meus dogs lá ali, né? Reconhecendo que está dando certo o tempo todo. Cara, está dando certo. E uma coisa que eu vi aqui no seu livro é que você fala justamente de como dar feedback, a importância do feedback, né? Uhum. E nós temos, eu não tinha reparado nisso, mas nós temos na nossa, talvez na cultura, sei lá,
a impressão de que o feedback sempre vai ser algo negativo. Então, o Nathan, que está aqui nos acompanhando A fora, crítica, né? é sempre uma crítica. Então, quando eu vou falar com alguém lá da Bet Ideal, algum funcionário nosso, eu falo assim, ó, vai lá conversar com o Gustavo na sala porque ele quer dar um feedback. As pessoas já ficam, ai meu Deus do céu, puta, o que será que eu fiz? Que vai acontecer? Não, e às vezes não, às vezes o feedback é positivo. Isso aí, continuou. Assim tá bom. Meu, cara, isso que você fez foi incrível, ó, isso aqui pode melhorar um pouquinho, mas isso aqui foi sensacional, tem que continuar assim e tal. Então a gente já tem, talvez, nessa cultura, é uma coisa que eu não tinha percebido, que a palavra feedback pode ser pejorativa ou visto com maus olhos, não sei, né? E não, tem que ser o tempo inteiro o feedback, né? Que nem nas questões comportamentais a palavra punição, né? Exato. Que na verdade é uma coisa que está resolvendo as coisas e é vista como é uma palavra que remete a coisas ruins, né? Sim. A palavra feedback ela ficou bastante carregada, mas bastante carregada, tanto que eu nem quis colocá-la na capa do livro, eu coloco ela com subtítulo. No subtítulo você encontra. Agora, por quê? Isso, né, vem acontecendo, historicamente isso vem acontecendo dentro do mundo corporativo com muita força, mas com muita força mesmo. Criaram vários pseudonomes para a palavra feedback. E esse feedback nada mais é que um retorno de algo que você criou. Que seria uma devolutiva? O feedback, na verdade, tecnicamente, ele é um retorno para você. Ele é o retorno de algo que você realizou. A ação está em você. Então, o líder que age, a gestão, o líder que age, eu vou te dar um feedback, na verdade o feedback é mais para ele do que para quem recebe. Porque algo ali, esse comportamento, de novo, olha lá eu com meus cães. O feedback que eu recebi quando você esteve em casa, para mim ficou claro, eu estou errando. Eu como líder dos meus cães... Exatamente, eu tinha que trazer... A minha liderança falhou. Minha liderança estava falando feio. E o feedback é meu, e não deles. O Ademar falou isso, falou assim, na verdade, eu tenho que treinar é você, não são eles. Faz sentido, eu concordo. Então, o feedback, na verdade, tem muito para quem recebe, muito para quem emite. Tá. Né? Agora, olha que interessante. Aí no livro, o livro ele contempla, além de uma metade do livro vocês vão encontrar várias provocações sobre palavras, sobre posturas, enfim. Mas numa outra metade em diante, tá o experimento que ele é a origem do livro. O experimento ele se originou numa busca frenética por quem sabe fazer feedback de forma correta. Quem são as boas práticas? Tá? Nós nos interessamos por isso. Exatamente por essa contratação que você trouxe aqui agora. Eu pedi para os alunos naquela época, eu pedi a eles, olha, nós vamos fazer vocês estão num MBA de liderança. Minha disciplina é a disciplina do curso. Pergunta, qual é a maior dor de vocês como líderes nos seus negócios? Qual a maior dor? Aí teve uma pequena votação ali e saiu a palavra feedback. Mas aí, na hora, alguém já trouxe isso. Porque as pessoas não sabem dar feedback. E também tem aquele que quando a gente vai dar feedback, a pessoa já não dorme no outro dia, no dia anterior, não sei o quê. Exatamente isso. Aí eu lembro que eu disse assim para os alunos, falei, peraí, vamos lá. Se há quem erra, tem que existir quem acerta. Não é possível que todo mundo erra nisso, cara. Não é possível, eu me recuso a acreditar isso. Sim, tem que existir quem faz direito. Metade da rama está acertando. Alguém tem que estar acertando. Né? Então vamos fazer o seguinte... Nós estamos aqui no meio da pesquisa, nós vamos buscar esses caras. Nós vamos identificar os que acertam. Aí lancei um desafio para esses alunos, eu coloquei um blog no ar, e a ideia era a seguinte, cada um tem que trazer pelo menos um case de alguém que já conheceu na vida, que de acordo com a sua própria avaliação, nada técnico, foi um feedback legal, ou que deu ou que recebeu. Queria um case para pôr no blog. Éramos em 25 alunos... A ideia, então, imaginei, pelo menos, se cada um trouxer um, tem 25 cases. A mágica das redes sociais, isso foi em 2007. A mágica das redes sociais naquele momento aconteceu, porque os alunos começaram a compartilhar o link do blog com os seus amigos. E o blog se tornou um mural de reconhecimento para boas pessoas que já passaram pela vida delas. Chefes, amigos, parentes, olha lá. Bom, resumindo para a nossa prosa, o blog teve mais de 68 mil cases levantados. Uau. Desse extrato gigantesco, pra você ter uma ideia, naquela época, o Excel não tinha isso em quantidade de linhas. Nós, quando fomos tabular, tivemos que dividir em várias abas para poder ler aquilo, cara. Um monstro. Daquilo nós tiramos um extrato
um extrato de 1.000. 1.000 nós entrevistamos, fizemos uma entrevista semi-estruturada. 1.000 pessoas foram, eu e esses alunos. De vários... As pessoas que conseguimos contato, fomos bater um papo, alguns telefone, alguns foram pessoalmente, entrevista, voltava para a sala, tabulávamos tudo. O que deu certo? O que esses caras fazem? O que eles não fazem? O que deu certo? E colocávamos na lousa e, aos poucos, íamos refinando um modelo. Vamos testar isso agora com as nossas equipes. Tudo assim, foi na tentativa mesmo. Cada um começou a testar nas suas empresas, com as suas equipes, eu também. E, de novo, voltávamos para a aula e começávamos a calibrar. Olha, essa pergunta deu certo. Essa pergunta não deu. Quando eu fiz isso, levei para uma sala, deu tudo errado. Quando eu fiz outro dia num restaurante, deu muito certo. Não sei o quê. E fomos achando, fomos lapidando o que dava mais certo. Que era o manual do feedback? E de alguma forma, nós conseguimos criar um passo a passo. O livro tem esse passo a passo. Nós estudamos, inclusive, se é melhor fazer isso em pé ou sentado. Caramba. Por linguagem corporal. O que é que dá mais certo? Qual tipo de feedback funciona melhor sentado? Qual que pode ser feito em pé, na rua, num supermercado? Qual que tem que ser feito no local reservado? E aí, o método foi batizado de uma forma muito simples. Nós vimos o seguinte, que onde eu passo... o que é um feedback no final das contas? Se você quer fazer isso bem feito, o que os melhores fazem? Eles tratam o feedback como um presente a ser dado para outra pessoa. Como um presente. Veja, se eu vou dar um presente para alguém, imagina isso. Semana passada eu estava dando essa aula numa empresa aí. Se eu preciso dar um presente para alguém querido, primeira coisa, eu tenho que conhecer essa pessoa. Sim. Tenho que saber o que ela gosta, o que ela precisa, o que é para ela, o que não é. Porque tem presentes que a gente ganha que não serve para nada. Esse cara nem me conhece. Nem me conhece. Dá pra gente, o que a gente faz? A gente descarta. Dá pra outra pessoa. Né? Dá pra outra pessoa e fala. Dá pra alguém que gosta daquilo. Se me dá um vinho, né? Eu dou pra minha mulher. Ainda bem ela gosta mais de vinho. Fala aí. Mas não me conhece quem me dá vinho. E às vezes a gente conhece, você vê, eu dei pro Dan esse relógio de presente no final do ano, né? A gente conhece, a hora que ele recebeu, ele falou assim, pô, você é um filho da mãe, né? Porque, pô, eu não queria ter o WhatsApp aqui, no final das contas, ele adorou. Olha aí, tá Só aí. uso pra parte da saúde. Entendi. Vou ficar mais louco que eu já sou. Legal, Não, mas ó, eu sempre conto essa história nas aulas. Quando o meu filho fez 1 aninho, quando o Felipe fez 1 ano, olha só o que eu fiz. Felipe, 1 aninho, eu comprei um autorama pra ele. Pra ele, entenderam? Eu lembro dessa cena. Pra ele quebrar. Não, pra ele, né? O moleque ia quebrar o Eu montei o autorama, ele sentadinho ali. Coitado. Eu lembro o carrinho, vum, e ele olhando, só que pra ele nada, era pra mim, cara. Sim. É igual você dar um vinho pra ele. A dica que ele fez logo ele quebrou tudo aquilo. Lógico. Nem temos nenhuma peça Fez uma daquilo mais. casinha. Mas por que eu uso essa analogia? Porque olha só, muitos pais, professores, gestores fazem isso. Sim. Dão feedback para alguém somente para satisfazer o próprio ego. Certo. Falam para o outro que não serve de nada para o outro. É ridículo, né? Mas acontece. Essa analogia com o presente é ótima. Ela acontece demais. Fica falando, mas peraí, não tem nem que estar escutando isso, cara. Eu não faço parte disso. Né? Nós pais cometemos esse erro. E é um erro crasso, somente para satisfazer o nosso ego. Ou para criticar, né? O feedback negativo, né? Sem Que nem a gente fundamento. fala, até com a analogia com o cachorro, que os donos, eles dão muita bronca nos cachorros. Mas quando o cachorro está fazendo um comportamento correto, eles não premiam. Olha aí. E isso, se você mudar isso, você vai mudar totalmente a relação com o Olha seu que cachorro. dinâmica, né? O cachorro está dormindo do seu lado, você ignora. Você devia estar recompensando ele. Pois é. Você quer ele calmo dormindo do seu lado. Pois é. Aí quando ele está pulando, você fica dando bronca nele, mas você não está recompensando quando ele está calmo. Olha só. Será que isso não vem também Poderosíssimo isso aí. daquilo que a gente ouvia também antigamente, numa educação mais rígida? Não faz mais do que a sua obrigação. O meu cachorro não faz mais do que a obrigação de ser comportado. Mas quando ele fizer errado, eu vou dar bronca. Tá, mas você está humanizando, né? Sim, mas as pessoas humanizam, os donos humanizam, né? Não vem disso, será? Olha, Essa falta de feedback positivo que a gente está falando, pode ser com humano, então, com pessoas. Não vem disso do tipo, o meu funcionário está indo bem, não faz mais do que obrigação, estou pagando para receber isso, então não preciso dar um Mas feedback é bom que positivo. ele saiba que está indo bem, né? É lógico. é muito importante. É muito importante. Olha, Para nós é lógico, para a maioria pra maioria não. eu digo muito para os meus clientes o seguinte, para os alunos, entram na sala, executivos, não importa. Falo, olha, grava uma coisa, um assunto importante aqui.
Promoção e demissão jamais pode ser surpresa. Se houve, tem feedback ali. Quer ver? Promoção. Imagina... o cara vai receber feedbacks positivos e ele vai ser promovido. Imagina. Ou negativos e vai ser Eu convido demitido. você para uma reunião, para nesse momento, Dan, deixa eu te mostrar. Olha, eu tenho que convidar você para um desafio novo aqui na companhia. Nós queremos oferecer uma promoção para você. Você vai ser promovido, teu salário vai mudar, tua função vai mudar, pá. Aí você toma um susto. Você toma um susto. Oh, como assim? Eu? Não, peraí. Tem uma câmera aqui, né? Tem uma pegadinha. Isso não. Eu? Como assim? Imagina só que tristeza. O sujeito estava trabalhando bem, cara. Fazendo correto, dando resultado. E ninguém falava para ele. Quem tinha que estar dizendo isso? A liderança imediata. Sim. A liderança imediata tinha que estar dizendo, cara, muito por legal aí isso que você mesmo, fez. é. O caminho é esse, cara. Tô curtindo pra caramba. A pessoa tinha que sentir que o dia que chegasse esse convite era um caminho natural. Sim. Ela teria, inclusive, a possibilidade de rejeitá-lo. É a escolha dela. Agora, ela tinha que saber que era uma consequência real do trabalho dela. Seja, promoção, não falo falando cargo, tô falando até receber um aumento. Receber um reconhecimento, ela tinha que saber. Eu fiz, cara. Eu fiz, eu mereço. É merecimento. Demissão. Demissão, quando é surpresa, tem feedback para muita gente ali na empresa. Mas muita gente. Tem feedback pro gestor, talvez o maior deles. Talvez o maior deles. Porque em algum momento você errou. Você errou quando contratou errado, errou quando não integrou, errou quando não acompanhou, errou quando não treinou, errou quando não deu feedback. Errou, fião. Não acompanhou. Não estava perto. Tem feedback para a empresa? Sim. Feedback para o negócio. Olha, talvez a tua política salarial e de benefícios esteja desequilibrada com o mercado. Ó, vocês têm que vender mais para pagar melhor, cara, porque vocês vão perder gente boa. Esse é um feedback. Feedback para o RH? Muito. Os processos estão permitindo esvair talentos pelos dedos. Né? Feedback para o demitido? Claro, óbvio. Esse a pessoa às vezes nem sempre, ela demora um pouco para entender. Isso aí, a ficha cai, esse luto tem que passar primeiro, e essa ficha cai às vezes algumas semanas, para alguns mais pertinhos, algumas semanas, para outros meses, uns anos. Tem gente que leva anos para entender que aquela demissão, ele tinha jogo dele ali, cara, tinha um feedback para ele ali dentro. Né? Tinha feedback para ele. Então, toda promoção e demissão jamais pode ser surpresa. Jamais pode ser surpresa. Nesse sentido, Gustavo, eu sou um postulante de que não existe o feedback positivo e o negativo. Para mim isso não existe. Para mim o que existe é a forma positiva e a forma negativa. Certo. Tudo é feedback. Okay. Tudo que está acontecendo conosco nesse exato momento é feedback. É feedback das escolhas que nós já fizemos e nos trouxe até aqui. Você não pode culpar os outros também. Exatamente. Isso, né? É postura de responsabilização. Né? Então, o que está acontecendo agora com a tua empresa, nesse momento, é feedback das escolhas que você fez por ela. Do seu lado pessoal também. Do seu lado pessoal também. O que nós dizemos que é assim, ou você provoca, ou você permite o que está acontecendo contigo. Né? Então, assim, responsabilize-se. Não seja espectador da tua vida. Você é o autor da tua história. Piloto, né? Piloto do jogo. É isso aí. Né? Tem muita gente que fala, a pandemia, o governo. Fala, não, negão, vem cá. Bonitão, você que tem que estar no jogo, cara. Exato. Onde é o teu jogo aqui? Exato. Então, isso é feedback. Agora, eu posso te dizer a mesma coisa, com as mesmíssimas palavras. De um jeito que você sai da minha frente me agradecendo, e como você fez na minha casa. Você me deu feedbacks na minha casa que eu falei, caraca. E eu sei tão agradecido por ser teu cliente e recomendo você e o Ademar para onde eu vou. Agora, eu posso dizer a mesma coisa com as mesmíssimas palavras, aquelas mesmas palavras, de uma forma que você sai da minha frente totalmente destruído. Então veja, está na forma. Está no jeito de conversar com alguém. Como que eu embalo esse presente? Um presente entregue na sacolinha do supermercado é diferente na caixinha do relógio. Né? Você não precisa dar um presente entregue de qualquer jeito. Tá aí teu presente. Não, cara. O presente tem um ritual de entrega. Tem local certo para entregar. Tem presentes que são íntimos. Que se você entregar em público, você mata o presente e a pessoa que recebe. Sim. Tem presentes que são lindos, que devem ser feitos em público. Por exemplo, o elogio que você está falando, as pessoas não sabem entregar presente. Os caras falam que elogio é em público, né? Correção em particular. O elogio ele encaixa bem perto das pessoas.
Então, aí também tem uma outra crença que diz assim, elogiar estraga. Então, vamos lá. Para quem pensa que elogiar estraga, deixa eu dar uma dica aqui. Elogio é igual tempero. Se você não pôr nada, a comida fica sem graça, fica insossa. Boa. Agora, se você põe muito, fica intragável. Então, o elogio tem uma dose certa. Boa. Eu costumo dizer que elogio tem nome e sobrenome, que é elogio com base em fatos. Então, elogio fato. Então, diante das pessoas, você cita o nome da pessoa 1, 2 vezes, o autor, né? Mas você dá ênfase no fato, no resultado, no ganho, nas mudanças, no aprendizado. Isso sim. O autor está na sala, cara. Beleza. O autor está ali. Né? Você pode citar o nome dele 1, 2 vezes. Tá bom. Chega. Agora, manda o fato. O fato, pode jogar o fato para cima. O fato em evidência. Que aí todo mundo vai ligar a ele. É isso. E assim, isso é legal. Pô, falar, puxa, essa prática, eu contribuí com ela. Né? E você está oferecendo para essa pessoa, quando você faz isso, essa sensação de coautoria em algo bacana. Ou de autoria. Né? Você está dando os créditos. Né? E aí, agora, os presentes íntimos. Né? Vamos pensar no presente íntimo. Todos aqui já deram um presente íntimo na vida. Né? Tem presente íntimo que se você colocar numa festa... Lógico. Pelo amor de Deus. Você constrange a pessoa. Você destrói o presente. A pessoa nunca mais olha na tua cara. Você perde o relacionamento se fizer um presente desse. Sim. Agora, no lugar certo, do jeito certo, na hora certa, esse presente íntimo faz toda a diferença. Ele te põe em outro patamar na relação, por exemplo. É o tempero na medida certa. Aí a mesma coisa com feedback, por exemplo, que as pessoas às vezes chamam de crítica, mas que tem feedbacks que tem que ser reservados, cara. Sim. Tem que Você ser não vai reservado. chegar todo mundo lá e expor a pessoa, né? Poxa, uma vez eu fui convidado numa empresa para fazer um treinamento desse. Cheguei lá. Eu gosto de chegar sempre... às vezes eu chego um dia antes. Eu quero visitar a empresa. E nem sempre dá, né? Mas enfim, quando dá. Eu lembro quando eu cheguei nessa, eles foram me mostrar todas as instalações do lugar. Uma empresa linda, linda, linda. E aí, a pessoa que me recebeu falou assim, professor... Nós gostamos tanto desse tema feedback aqui, que o professor vai fazer a palestra para nós, que nós montamos, inclusive, uma sala para o feedback. Quando ela falou isso, aqui dentro começou a gelar, que assim, veio um frio aqui. Eu falei, ai, é mesmo? Senhor, eu vou levar o senhor lá para o senhor conhecer a sala. Eu quero conhecer essa sala, quero ir até essa sala. Aí me levaram, uma sala bonita, arrumadinha, máquina de café, mesa redonda, uma graça a sala. Aí, e ela toda orgulhosa mostrando a sala para mim. Uma salinha básica de reunião, mas bonitinha, bem feitinha. Aí eu falei assim para ela, viu, você me permite que eu possa... Eu queria almoçar aqui na empresa, eu vou almoçar aqui no restaurante com vocês, mas eu queria almoçar sozinho. Você se importa de você não estar comigo? Eu queria pegar alguém aqui para eu andar. Claro, fica à vontade. Essa pessoa era que te convidou? Era do RH. Do RH, exatamente. Aí eu né, você já vai descobrir a área do café, sempre é gostosa. Você chega no café, encontra alguém, bate uma palma. Aonde que é o restaurante aqui? Aqui, tá, vou dar uma aula hoje. Algumas pessoas dali já me levaram para almoçar. Facilmente me resgataram. Fui lá conversando com elas, depois marquei com essa pessoa do RH na sala. Vou dar um feedback. Na sala. Aí cheguei lá e perguntei pra ela. Ela falou assim, e aí, professor, como foi o almoço? Eu falei, maravilhoso, adorei, pessoal bacana pra caramba, muito legal. Mas deixa eu te contar, você sabe como é que é o nome dessa sala? Matadouro. Caraca, era isso! Eu pensei exatamente esse era o nome! As pessoas batizaram tua sala. Aí ela, como assim, professor? Não vou querer entrar lá. Elas chamam de matadouro. Quando eu disse isso, essa pessoa quase caiu da cadeira. Eu falei, não acredito. Eu falei, sim, elas chamam de matadouro. Porque adivinha o que acontece? Cada vez que alguém vem pra cá, todo mundo fica olhando. Olha lá, mais um ali, ó. Olha lá, outro lá, ó. Quem será que ele apontou? Quem será que apontou? Olha lá, aquele lá vai se mandando embora. Olha aquele lá. Entende? E usava pra isso mesmo? Bom, para os fins, eu imagino até que foi uma boa intenção. Acho que estatisticamente sim, né? A maioria sim. Pois é, eu imagino até que a intenção foi boa. O problema é que o método está totalmente errado. Totalmente errado. Eu falei assim, olha, seguinte, essa sala está totalmente contaminada. Transforma ela em arquivo, transforma qualquer coisa, mas isso aqui não presta para mais nada. Porque assim, ó, o ambiente agora, as pessoas olham, qualquer pessoa que entrar aqui, olham como alguém que está indo para o matadouro.
Falei, caraca. Mas aí a sala do RH também vira isso, não vira? Mas sempre vira, acaba virando. Se não souber, veja, o lance do presente. Se você não sabe consagrar o presente de uma forma Mas correta... uma demissão não é um presente. Depende, Dan, porque assim, depende muito de como você, da maturidade que a pessoa tá ali na frente. Por exemplo... Bom, ela está sendo informada faz tempo também. e maturidade do negócio, maturidade do processo. Se ela está sendo informada como eu disse antes, isso deveria acontecer, não poderia ser surpresa, certo? Agora, tem demissões... Por exemplo, outro dia eu fiz essa provocação para uma de minhas alunas. Se ela estiver me assistindo aqui, ela vai deixar um comentário aí, a Cibele. Aí eu lembro que eu disse assim, ela estava muito irritada com o emprego onde ela estava. Ela estava muito irritada, muito mesmo. Estava ficando doente. E é uma pessoa extremamente competente, alto nível. E depois de escutar as lamentações, as irritações dela, eu perguntei assim, me conta uma coisa. Quanto é que te pagam para você desistir dos teus sonhos? Ela me disse, depois que terminamos essa conversa, né? Ela falou, vou refletir a respeito. Aí ela me disse que nos primeiros dias ela queria me matar, ela queria me bater, porque ela falava, que pergunta horrorosa, não sei o quê. Mas a pergunta ficou ficou ali cutucando ela. Quanto que te pagam para você desistir dos teus sonhos? Não demorou muito tempo, ela pediu demissão dela. Então, ela pediu, tudo bem, mas não foi demitida, né? E muitas vezes, demissões que a gente conduz, também, da forma como for conduzida, a gente pode ajudar a pessoa a observar que ela estava desconectada com aquele negócio, aquilo não tem a ver com a carreira dela. Essa pergunta, até eu não sou autor dela. Essa pergunta, assista um filme chamado Amor Sem Escalas. Esse filme do como é que chama? O George Clooney. Não peçam para nome, mas eu lembro do filme. Uhum. E esse filme trata disso, de um executivo que era contratado para demitir pessoas. E no começo do filme, ele era um boçal, assim, a forma como ele tratava as pessoas como um lixo mesmo. E depois ele foi entendendo que tem um ser humano do outro lado. E ele foi entendendo que ele poderia, com a profissão dele, um consultor que demite, ele poderia apoiar a pessoa a encontrar um outro caminho para a vida no momento da demissão. Então a demissão também, ela pode ser uma nova porta. Sim. Né? Mas, uma porta de novo, que se fecha e outra que vai se abrir, né? Mas, de novo, depende da palavra maturidade. Sim, ela não rola. Posso chamar de professor? Porque está sendo vontade. uma aula, né? Imagina, espetáculo, professor. Então é o seguinte, eu tenho uma dúvida particular, então. Eu tenho uma ideia, que eu acho que, pela sua explicação, eu acho que eu estou errado, tá? Eu tenho um pensamento que ao longo da vida foi se concretizando e formou esse pensamento hoje, que é o seguinte, quando eu vou demitir alguém, ou eu vou terminar um relacionamento, seja de amizade, seja amoroso, seja ou uma negociação, um relacionamento de empresas, né? Eu vou terminar isso, eu tenho na minha cabeça de que os feedbacks foram anteriores. E quando eu vou terminar, eu não tenho que dar feedback nenhum. Estou terminando por conta de tudo aquilo que já foi. Você acha que eu estou certo ou não? Na finalização, na concretização ali da demissão, por exemplo, ou um relacionamento, eu tenho que falar, olha, estou terminando com você por causa disso. Olha, você já não serve mais para minha empresa por causa disso. Ou não, tipo, ok, chegamos num ponto, é isso, eu só informo. Que legal. A palavra, o momento de uma demissão, veja, a palavra demissão, ela tem dentro de si o feedback. Mas no momento de uma demissão, nós não damos feedback. Então eu tô certo no final. Achei que no tinha momento... errado. Não, se você vem dando, e se você nunca deu? É isso aí. Não, se você nunca deu, você já errou na origem. Tá. Já errou, aí você tem que dar um pouco de explicação ali. Aí não tem como. Ali você vai ser questionado e aí tem que aguentar as consequências dessa tua omissão. Ou seja, a partir do momento que existe uma decisão, é só informar. Ela é irrevogável. Tá. Ela então tem não tá aberta a discussão. Não. Então se eu vou terminar com um relacionamento amoroso, por exemplo, não tá aberto. Vou terminar. Não, mas isso e Dá aquilo. mais uma chance. Então tá decidida, é isso. É assim, ó, eu costumo dizer que quem tem dúvida já decidiu. Né? Num relacionamento amoroso. Eu não sei se eu ainda fico. Porque, olha, se você ama, você não tem dúvida. Uhum. Né? Não tem que ter dúvida. Então, se você tem dúvida, então já não tá mais no jogo. Uhum. Né? Ou você está conectado ou não tá. Não tem... É igual gravidez, você não tá meio grávida. Ou você tá ou você não tá. Né? E no caso de um ritual, de um rito de demissão, ele é um rito sério, muito sério. Ele precisa ser tratado com essa seriedade. E nesse sentido, é uma decisão
que ela precisa ser ponderada previamente. Olha, é a decisão extrema, mas se ela foi, se a decisão foi por demissão, isso não se volta atrás. A palavra decisão, a gente falou que eu gosto de etimologia. A palavra decisão vem do latim cis. Cis é a origem etimológica de cortar. Então, quando eu decido, eu cortei. Há um corte ali. Há um rompimento. Mas então não cabe, porque é muito comum. Mas por quê? Não cabe mais discussão. Já deveria ter sido feito. Claro. Né? Deveria ter sido feito. Você, obviamente, tem que dar as razões. Né? Pode ser razões de orçamento, razões de comportamento. E, inclusive, se isso já ter sido feito antes, incluir essas razões. Então, nós já tivemos essas conversas de forma prévia. Dia tal, falamos sobre aquilo. Dia Y, falando sobre Z. Dia M, falando sobre a K. E assim vai. Ok, mas né? num sentido informativo, não mais para abrir a discussão ali, a conversa, o diálogo. Não há negociação agora. Então, Aliás, aos gestores que perguntam, professor, pode voltar? Não. Falo, se você quiser voltar, eu recomendo que demitam você. Porque, olha só, você não sabe o tamanho do custo que é quando você envolve na empresa uma decisão de demissão. Muita gente foi envolvida. Você envolveu provavelmente todo o departamento pessoal, ou várias pessoas tiveram que parar o que estavam fazendo para fazer cálculos de rescisão trabalhista. O jurídico da empresa foi envolvido. Muitas vezes clientes, quebra de relacionamento que vão acontecer. Então, assim, para chegar na hora, você, por inoperância, por despreparo emocional, não saber fazer naquela hora e querer voltar atrás, não, senhor. Então é você, a tua posição que está em jogo. Boa, agora vamos lá. Você falou uma expressão agora, despreparo emocional. E por que eu estou falando isso? Porque quando são empresas grandes, sei lá, tem 10 mil funcionários, 1.000 funcionários, 300 funcionários, são empresas grandes. A minha empresa é uma empresa pequena, somando tudo, a gente tem, sei lá, 50 pessoas. É bastante? Pô, mas é pequeno, pô, né? Média para grande. Não, ok, mas é que são várias empresas, né? Somando tudo, são 50. Então vamos lá. Até pouco tempo atrás, eu me deixava me envolver um pouco emocionalmente. Porque, por exemplo, às vezes tinha um cara lá que eu até ajudava de forma errada, erro total meu, mas o cara começou a chegar magro na empresa para trabalhar. O cara era um puta bom profissional, proativo, não sei o quê, e começou a emagrecer. Eu cheguei pro cara e falei, o que tá acontecendo? Qual que é? Pô, você não sabe, cara. Meu pai trabalha ali, não sei como, eu tenho 2 irmãs, minha mãe, sei lá o que aconteceu, e, puta, eu tô deixando de comer, meu pai ganha um pouco, eu tenho esse salário aqui, minhas irmãs são pequenas, não trabalham, eu tô deixando de comer e tô deixando comida para minhas irmãs. Eu falei, porra, meu. Aí eu, por meio foi um erro, mas eu quis ajudar, comecei a dar um valor semanal pro cara conseguir comer. E aí, cara, eu não sei se isso foi o elogio fora do... Eu falei, não, cara, você é um puta profissional, não sei o quê, vem cá, eu vou te ajudar. E o cara começou a fazer coisas erradas. Eu comecei a dar um feedback, falando, não tá legal, o 2, o 3, no final das contas tive que desligar essa pessoa, tá? Mas para eu desligar foi um puta processo para mim, porque eu falava, como assim? Eu vou desligar o cara que tava passando fome, tava passando necessidade, né? Então, em alguns momentos, cara, eu ficava, hoje não mais, hoje eu tô um pouco mais frio com isso, mas também não sei se é frio o jeito certo. Eu tô meio que aprendendo, talvez, a ser gestor, sabe? É difícil para mim. É difícil, muito difícil. Fácil pra isso. Então, o quanto esse lado emocional numa empresa pequena pode ou não pode afetar, o quanto isso deve ser levado em consideração ou não, tem que ser totalmente frio nesse sentido. Eu acho que os extremos são sempre um problema, sabe, Gustavo? O extremo do gelo terrível, né? Até o que eu digo sempre para os alunos, olha, o contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é a indiferença. Então, quando você tem raiva, você ainda está destinando uma energia para o outro. Agora, a indiferença, esse é o pior dos gelos, né? Agora, os excessos também, por outro lado, né, da permissividade, às vezes da complacência. E veja, você fez no maior da tua boa intenção. A gente não tem como controlar o que o outro faz com a decisão do outro, né? É uma escolha do outro sempre. Agora, o legal é assim, você está com a tua consciência tranquila de que você fez o que o teu coração mandou que tinha que ter feito de melhor. Eu acho super legal isso quando empresários, gestores se humanizam para o jogo, porque tem um ser humano ali mesmo. Agora, nós não temos controle sobre o que a pessoa faz com aquela informação, né? Cada um de nós toma uma decisão baseada nas suas próprias crenças, né? Talvez em algum momento aquela pessoa, né, entendeu que poderia pisar fora da faixa e que aquilo não seria tolerado. O que eu gosto muito de pensar e de acreditar, como meu velho pai dizia pra gente, tudo que é combinado não sai caro.
Meu pai dizia muito pra gente isso, ó, tudo que é combinado não sai caro. Então eu vejo que é importante para as lideranças e para os pequenos, médios, grandes empresários aprender a combinar, sabe? Combinar até onde nós vamos. Né? Até onde. E quais são as consequências do que. Se eu assino um contrato de locação, se eu alugo sua casa, se eu alugo sua casa, está lá expresso no meu contrato. O que é que eu posso, que eu não posso, que eu devo, que eu não devo, ambas as partes. Né? Se você. Olha, eu quero fazer isso que minha. Não, peraí, está escrito no contrato, você não pode. Combinado não sai caro. Isso é interessante, porque assim, a questão da justiça, né? Tem que ser justo com o seu negócio e com a pessoa. Claro. Agora, se você passar dos limites de algum lado, ou o seu negócio vai sofrer de alguma forma, né? Ou a pessoa. Então a gente tem que ser justo. Tem que ser justo. A minha sócia, ela é aquela que cuida dessa parte mais de RH. Eu sempre tive dificuldade, eu deixei para ela, passei essa batata quente para ela. Mas chegava um momento que eu falava, você é muito boa com as pessoas. E as pessoas não estão sendo boas nem com você, nem com a empresa. Mas ela teve que errar bastante, porque na hora ela foi boa, prestou dinheiro para funcionário, sabe? E na hora H o cara demitido vai na justiça. Vai na justiça. Eu tive esses E aí ela fala, pô, agora eu tenho que ir no fórum, vou ter que pagar. Eu falei, tá vendo? Se você tivesse feito tudo certinho e... Não, cara, e nesse caso aí, eu teve justiça, eu tive que ir no fórum com o cara e com o pai do cara, frente a frente. E eu falei, cara, que absurdo. E eles não olhavam na minha cara. Eu olhava pra falar com eles, baixavam. Porque eles sabiam que estavam ali pra ganhar uma grana a mais ainda, além de tudo que eu já tinha dado ali. Aí isso faz a gente ficar mais frio, pô. Porque eles falam, não posso ajudar dessa forma. Agora, eu fui burro. Mas deixa eu acalmar teu coração. Porque veja, de novo, você não tem controle sobre a escolha dele. Não tem. E assim... Meu pai também, eu perdi meu pai com 13 anos, mas meu pai foi um grande sábio assim na minha vida também. Meu pai dizia assim pra gente, ninguém dá o que não tem. O pai falava assim, ó, se você tem educação, você dá a sua educação. Você tem respeito dentro de você, você dá. Ninguém dá o que não tem. Então quando a pessoa, ela dá o que ela tem. Você não pode esperar mais também. Sim. Exatamente, ela dá o que ela tem. Sim. E assim, talvez naquele momento era o que ela tinha. Sim. E aí... O lance há muitas pessoas gratas também, né? Veja, talvez para minoria, né? Assim, a gente não pode dar... Não sei se é minoria, não, mas... Assim, ó, eu aprendi na vida que a gente pode dar bastante, mas não pode exigir que a pessoa dê. É isso mesmo. É isso aí. Esse que é o lance. Agora, veja, talvez essa generosidade que você entregou e que de alguma forma encontrou o não justo de volta, mas você recebeu talvez de outra forma, talvez de outras pessoas. Né? Dar é bom. Você fazer o bem você é bom. doador, assim, como compaixão com os funcionários e com as pessoas, isso é poderosíssimo. Essa energia da compaixão, empresas que realmente colocam a compaixão no jogo, essas empresas são diferentes. Esses negócios são diferentes, são negócios prósperos. A prosperidade, a compaixão e a prosperidade, elas andam juntas. Legal. Andam juntas. Porque, assim, imagina, vamos pensar se o pensamento fosse o inverso. Se fosse um pensamento de escassez o teu. Né? Se você não se importasse com a dor. Primeiro que você nem observaria se o peso dele está diferente. Se fosse um pensamento de escassez, você falaria, deve estar aí, bebendo, enchendo a cara. Fazendo regime. Exatamente. Azar dele, problema dele. Esse é um pensamento de escassez que não se conecta com o outro. Né? Então, veja, não é o teu caso. Olha que legal. Né? Agora, digamos que não fosse tão escassez, mas você chamasse para a conversa. Né? E ainda, mesmo assim, né, uma pessoa que tivesse um pensamento de escassez nem teria isso. Então, veja, eu sou postulante, sim, de que nós temos que ficar atentos a todos os sinais. Todos os sinais. Inclusive, para poder romper a relação. Boa. Inclusive, poder romper a relação. Aquilo que eu não gosto... Hoje em dia, as pessoas trabalham bem distantes dos gestores, dos chefes. Muitas vezes. Tem home office, tem na rua, né? Formato. Daí é mais difícil tudo isso. Exige mais da liderança ser líder de verdade. Exige Como é que mais. ela vai observar tudo isso? É mais difícil, né? Muito, assim, tem... Só por resultado? Existem outros skills, né? A pessoa precisa... Eu vejo assim, olha... Você viu aí no meu livro, eu tive um professor maravilhoso que ele dizia assim, que existem 2 tipos de chefes na vida. Pedro Mandelli, um dos maiores professores de liderança do Brasil e do mundo. Professor Mandelli, beijo para você. Ele dizia assim, existem 2 tipos de pessoas.
os gentófilos e os coisófilos. Coisófilo gosta de coisa, gentófilo gosta de gente. Coisófilo, você encontra um coisófilo pra rua, ele vai perguntar: ei, Dan, como vai as coisas? Que coisa, né? Ele não quer saber de você, ele quer saber de outras coisas. Ele quer saber de outras... Agora, o gentófilo vai falar: e aí, Dan, como é que tá você? Como é que tá a tua esposa? Pô, vocês foram almoçar? Vocês foram almoçar num restaurante japonês esses dias? E aí, como é que tá com ele? Ela gosta de vinho, né? Um gentófilo vai lembrar de detalhes teus que você fala: caraca, como é que é isso? De onde que... Isso são gentófilos. E veja, a gente se conecta com os gentófilos. Os gentófilos são espetaculares. Né? A minha mãe é uma gentófila. É muito louco, né? A minha mãe, eu ficava... Lembro que minha mãe era costureira. Minha mãe tem 83 anos. E aí ela ia com a gente, ela me fazia ir no mercado com ela, segurar as coisas. As coisas, né? As sacolas. E dava rapaz, eu tinha um negócio, porque cada vez que minha mãe encontrava todo mundo no mercado, minha mãe conhecia todo mundo conhecia ela. E vinha, Cida, não sei o que. E eu ali, mãe, vamos embora. E ela ali. Hoje eu vejo quanto a minha mãe é muito gentófila. Minha mãe, todo mundo conhece ela conhece todo mundo. Mas o mundo hoje em dia é assim, né? O mundo hoje em dia é coisófilo. É verdade. Porque se você tem as coisas, você é o cara. Estimula. Ninguém quer saber o que você é. Você não é importante. O importante é ter. Interessante. Não é isso? É interessante. Você pode ser um cara que se importa com as pessoas na rua, que faz boas ações, mas isso não te dá um status de gente legal. Legal é você ter uma corrente de ouro, um carro legal, ostentar, né? O mundo tá coisófilo. Interessante isso que você falou, porque os gentófilos mesmo, eles não estão nem aí para isso. É. Né? Para eles o lance é, puxa, eu quero conhecer alguém e se eu puder ser útil, muito legal. E se, né, poxa, quem é esse fulano? Filho de quem? Né? Lembra quando eu chegava falando, o namorado da filha. Faz o quê? Estuda onde? Que igreja que vai? Isso são coisas de gentófilo, que acaba, pra gente receber alguém na casa, a gente acaba fazendo, né? Agora... Que carro você tem? Onde você mora? Tem um risco aí, né? Tem um risco nessa escolha. Mas vamos lá, então vamos aproveitar. Eu acho que a gente tem que começar a trazer pro mercado pet. Né? Então, assim, você... Eu tenho um link. Lá atrás eu escutei de você que você você estava na equipe de vendas. Sim. Você ia com a equipe nos barzinhos, nas padarias. Isso. Mas você ia vender ou escutar? Poxa, que linda pergunta, sabe? Eu acho que todas as minhas batidas de cabeça com vendas foram quando escutamos mal. Mas você ia vender mesmo ou você ia lá para fazer o... Ia vender... minha função? Não, eu fui supervisor de vendas, né? Então eu acompanhava o vendedor. Conversar com eles. Na verdade, eu ia para observar muito o trabalho do vendedor. Eu acabava escutando o cliente, prestando atenção como é que o vendedor estava atendendo, e a partir daquela minha observação, daquela conversa com o cliente, reunia uma série de informações para já dar feedback pro vendedor. A cada 5 pontos de venda, nós parávamos... Você era tipo o supervisor, o chefe dele. Isso, literalmente, o chefe dele. Aí ia mostrando, olha, lá ali no bar Dona Maria, lembra aquele cartaz? Você deixou lá, estava sujo, não sei o que, ia dando feedback logo em seguida. E no final da semana eu reunia tudo isso e fazia um treinamento para todos, baseado no que eu vi durante a semana das visitas que eu fiz, né? Então, de alguma forma, eu escutava bastante, né? Mas vejo que... É a maneira de você escutar o cliente. Né? De alguma forma, essa área comercial me treinou para isso também. Aproveitando essa deixa aí, é o seguinte: para vender, é fundamental você escutar. Né? É fundamental, eu acho que isso não tem dúvidas, né? Sim. Eu acredito que eu sou um grande vendedor porque eu escuto bem e ofereço coisas que, de acordo com o que eu percebi ali... Oportunidade. É uma oportunidade, exato. Escutar talvez crie oportunidades. Né? Bom, mas a questão é possível ensinar a pessoa... Lógico que é possível, mas é possível ensinar a pessoa a escutar a ponto de isso não ser natural para ela e ela aprender a ser tão boa quanto alguém que já tem isso naturalmente? Ou... Se a gente ensina a escutar com o objetivo de melhorar a venda, de melhorar os feedbacks, de melhorar a gestão da equipe, isso vai ficar um pouco artificial e não vai ter o mesmo efeito de alguém que de repente faz isso de forma mais natural. É possível. Que legal. Não, é uma habilidade totalmente treinável. Treinável. Agora, de novo, nós estamos falando aqui na verdade, de uma grande atitude. Uma grande atitude. E essa tua pergunta é muito boa, porque assim, quando essa atitude não é genuína, imediatamente a gente já sente esse... É perceptível. É perceptível. Não vai ter o mesmo efeito. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ela vai ficar fake e rasa.
rasa. Né? Porque tem pessoas que até... Você encontra vendedores que mostram que estão querendo te escutar. Mas, na verdade, ele está te escutando para responder. E não escutando para se conectar. Entende? Então, uma escuta para responder é diferente. Ela tá ali escutando e já está, mas ao mesmo tempo, maquinando uma resposta. Então, ela está bloqueada com a escuta. Ela não está aberta para a escuta. A escuta tem a ver, pressupõe que estejamos nós aqui desarmados e permitindo que o assunto venha para a mesa. Sem pressa. Sem pressa. Sem horário. Né? Às vezes o horário acaba sendo sempre um adversário, né? Para negociação e tal. Por isso que é algo que precisa ser treinado. Por exemplo, como é que um profissional de vendas que se preze não ensaia, não simula vendas, não é um bom profissional, cara. Porque assim, qualquer músico de boteco ensaia suas músicas. Você não vai ensaiar as suas vendas? Como assim? Como você não vai... A empresa deveria estimular essas simulações. Por exemplo, aquele atendimento que você fez comigo, aquilo ali... O primeiro? Todos. Todos. Aquilo lá podem ser facilmente simuláveis. Simular dentro da empresa. Não, sim, eu faço isso em equipe. Sim. Isso é muito legal. Aí coloca a equipe toda junta, olhando. Um é vendedor e o outro é o cliente. Olha, vamos simular agora um aumento de preço. Vou contar para o cliente que vão aumentar o preço da cerveja. Isso nós fazíamos. A cerveja vai subir. Como é que nós vamos... Aí um era o dono do bar e o outro era o vendedor. E aí nós fazíamos várias reações de clientes que ficavam bravos, clientes começavam a xingar, e aí parávamos, pausa agora. Como é que a gente maneja essa objeção? Como? O que nós faríamos? E juntos achamos uma resposta. Vamos fazer assim, então. Ou seja, trabalho em equipe treinado a partir de escuta. Mas olha que incrível. Sem querer, totalmente na forma intuitiva e empírica, eu fiz isso e me ajudou muito numa situação. Porque que legal. A gente descobriu depois do nosso relacionamento ali, conversando, que nós temos uma amiga em comum que é a Rosana Sun. Sim, né? Que agora está morando em Seul. Beijo, Rô. E a Rô, eu cheguei até a Rô, por quê? Porque o Luiz Carbonari, que era meu diretor técnico da empresa, um adestrador super experiente que coordenava a equipe, se mudou para Vancouver, tá lá feliz pra caramba em Vancouver, era super amigo, acho que estudaram juntos na escola, e aí que a gente chegou na Rosana, tá? E na nossa equipe de adestradores, a gente até brinca, a gente fala assim, puta, meu, o cliente aceitou que o Gustavo fosse na casa, já era, fechou. Por quê? Porque eu fecho 90% dos casos que eu vou lá e fecho, né? Legal. Mas você viu uma situação que eu liguei pro Luiz, eu não lembro que ano foi isso, talvez 2015, por aí. Eu liguei pro Luiz e falei, porra, Luiz. E a gente era muito amigo e ele era coordenador. A gente era muito amigo, ele foi meu cliente, ficou amigo e depois veio trabalhar pra minha empresa, né? E eu falei, porra, Luiz, tá foda, cara. Cara, eu não tô conseguindo fechar cliente, cara. Já faz, sei lá, 5 dias que eu vou fazer as visitas e eu não fecho nenhum cliente. E aí ele falou, não, cara, isso aí, puta, deve ser uma fase, alguma coisa aí, coincidência. Pô, você sempre fecha, relaxa, isso aí é igual o atacante que marca gol e de repente não marca, mas é só vai passar, fase, normal. E tá bom. No dia seguinte eu fui lá e fechei cliente, fechei, não todos, mas fechei melhor, assim, sei lá, 50% talvez. E naquela época nós fazíamos todos os domingos, aos domingos, olha que loucura. Aos domingos, reunião de equipe, com a equipe toda na Starbucks. A gente pegava uma Starbucks da cidade, ia lá super cedinho e ficava lendo livro, estudando a parte de comportamento, e pegando os feedbacks dos clientes, como que tá o treinador indo com cada cliente, melhorando o treinamento. Era muito legal, era muito bacana mesmo. E a gente ficava das 8 ao meio-dia, eram 4 horas de reunião de domingo. Eu não sei como eu consegui ir na balada no sábado. Cara, eu não sei como eu consegui engajar minha equipe inteira pra ir no domingo, todo domingo na Starbucks. A gente falava, gente, vamos fazer aquela 15 dias. Não, o pessoal adorava, era muito legal mesmo. Bom, e o Luiz, que já tinha também tido cargos de liderança e tinha experiência com a equipe, ele falou, vamos fazer uma simulação das vendas? Como que você está indo, Gustavo? Vamos lá, até para ensinar pra gente aprender também. Como que você faz? Sim. E aí a gente fez várias simulações, pessoas tentando vender para mim, eu vendendo para os meus treinadores, né? Os treinadores vendendo para mim. E, cara, depois disso, aí na semana, isso foi no domingo, na semana seguinte, segunda-feira, já começou de novo 90%, que é o normal nosso lá. Que legal. Então, sem querer, empirismo, ou talvez o Luiz já até soubesse disso, não sei, já tivesse tido alguma experiência em outras empresas, a gente fez, e é muito louco, porque como eu não tenho formação em gestão, em empresariado, não sei o quê, a gente vai fazendo meio que na tentativa e erro. E a gente vai formando coisas boas e coisas ruins, né? Mas foi exatamente essa simulação que fez, eu acho, que me ajudou, e eu só caí nessa ficha agora, cara. Voltou aos 90% de vendas. Que legal, que legal. Essa prática é poderosíssima. Você vê, olha, não tem tanto... E qual é o investimento disso? Praticamente zero.
Agora, onde está o jogo, Gustavo? O lance não é o lance de não ter formação. O lance é ter o perfil gentófilo. Se você não gosta de gente, você jamais convidaria eles para ir nem no Parque do Ibirapuera, que está no Starbucks, cara. Então agora vamos lá. Agora vamos para os pets. Então vamos lá. Você... Petófilos. Os petófilos. Que legal, adorei. Os petófilos. Você é cliente, obviamente você tem 2 cães, não sei se já teve antes outros cães. Não, esses são os então primeiros. são os 2 cães. Já faz 5 anos e meio que você tem um cão mais velho, que é o Jack. Então há 5 anos e meio você é cliente de pet shop, você é cliente de veterinário, você é cliente de banho e tosa, você é cliente de adestradores, que já teve outros antes de mim, né? Então, o que você acha, com a sua experiência, obviamente, que é uma pontinha de todo o mercado pet, que precisa melhorar nesse setor? Qual é o feedback? Que falta escutatória, não falta? O que você acha que pode melhorar nessas experiências que você já teve? Cara, que legal. Olha, eu comecei nesse mundo, eu tinha uma... Desculpa te cortar. E você também é cliente do Canil, que te vendeu os cães, Exato, do dog, eu ia né? falar disso agora. Tá bom, desculpa. Imagina, eu tinha assim uma admiração pelo Bulldog inglês, uma admiração de imagem, né? Eu achava bonito aquela cara carrancuda, aquele jeitão e tal. E um dia eu tava correndo na Ibirapuera e tinha uma família com uma cadela linda. E eu não resisti, passei e voltei. E pedi pra dona... Ela é brava, né? Toda gordinha assim, né? Falou, não, posso passar a mão? Aí as crianças já, claro. E eu abaixei e ela já ficou ali em volta de mim e eu me achando o galã ali do Bulldog inglês. E eu agradeci, ela falou, pô, que legal, que bacana, acho tão bonita essa raça. E comecei a perguntar com ela. Ela falou, onde que a senhora... De onde veio essa sua cachorra? Ela falou, olha, eu vou te passar um contato do canil onde eu comprei, é maravilhoso, o Sérgio é uma pessoa espetacular. E ela me passou. Eu entrei no WhatsApp ali, depois da corrida, adorei, achei o perfil muito legal, mandei uma mensagem pro Sérgio só para dar parabéns para ele. Só isso. Entrei no blog dele e no blog estava lá. Tinha o primeiro post, era por que não ter um Bulldog inglês? Primeiro post. Aí eu falei, adorei a sinceridade dele. Todos os riscos que se corre. O veterinário adora Bulldog inglês. E o Sérgio é um veterinário. Ele é um veterinário apaixonado por Bulldog inglês. E eu adorei esse post. Falei, cara, puta que legal isso. Fala a verdade, porque assim, isso não tá me enrolando. Falou, olha, você vai comprar um bichinho bonitinho, que é e ele é muito bonitinho, fofinho, quando é filhote, né? Sim. Aliás, todos são, né? Mas tem um custo atrás disso, de uma série de coisas, né? E não pense, não é um cão atleta, não é um cão cheio de pormenores, né? E mandei essa mensagem pro Sérgio. E dali começamos a conversar por essa mensagem de sinceridade. E aí o Sérgio me convenceu, Rodrigo, olha, você poderia ter. E me explicou. Tal. Bom, agora vindo para a tua pergunta. Sérgio, um abraço para você. Qual que é o nome do canil do Canil Sérgio? Lafranc. Lafranc. O Sérgio fica em Jaboticabal. Legal. O Jack veio de avião pra cá. O Jack já foi, já veio. Já. Você gosta de uísque, né? Eu gosto mais de vinho. Porque você deu 2 nomes de uísque para os seus Bulldogs. Pois é, né? É verdade. Olha, eu não tinha pensado nisso. O Jack... Mas Logan é um whisky? É mesmo. O Jack não foi pelo uísque. Vocês gostam de whisky? Porque eu escolhi o Piratinha. E o Jack ele é Piratinha. E aí era o Jack Sparrow. Na verdade, ele é Jack Sparrow. Sim. Só que a gente chama de E o Jack. Logan, de onde veio exatamente? O Logan, não sei. Porque achou bonito. Achou bonito. Logan, não me lembro. Agora, foi ali um consenso entre nós, mas... Enfim, aí, uma coisa que o Sérgio faz, que eu gosto pra caramba e que você faz também, cara, que é assim, ele me acompanha pra caramba. Sabe, achei isso sempre um baita diferencial. Eu nunca me senti na mão. Nunca. Todas as minhas dúvidas, eu tenho o WhatsApp do Sérgio agora, mando aqui agora. Assim, todas as dúvidas, os medos que eu tive, sempre ele me acompanhou. E eu pouco fui ao veterinário, muitas vezes, porque o Sérgio me atendeu à distância, sabe, assim, e nunca me cobrou um centavo disso. E, cara, eu assim, e não por não ter cobrado, é mais por esse tesão de cuidar, assim, sabe? Ele cuidava muito de mim, me deu muito feedback duro. Você que tá estragando o Jack! É você! E é isso mesmo. É isso mesmo, eu estraguei o Jack. Agora nós vamos consertar. Você vai consertar a mim, que aí eu acerto ali. Então, eu acho que uma dica de ouro que você faz, tá?
E não é porque eu tô na tua frente, não, cara, mas eu gostei muito você que o Ademar faz. Cara, se conectar de verdade com os donos, tutores, eu acho que é tutor que chama, não sei. Acho que essa conexão, você entender de verdade o que está rolando ali e não abandonar, porque não é uma relação transacional, é uma relação emocional. Sim. Uma relação. É tão triste. Nós seguimos um perfil de uma. Puxa, depois minha esposa pode colocar aqui nos comentários para vocês, para apoiar essa pessoa que resgata bulldogs ingleses de maus tratos. E ela busca lares temporários e busca. Todo voluntário. Como é que ela fica sabendo desses maus tratos? As pessoas chegam até ela. Ela cria um perfil. Os vizinhos? Por vizinhos, por pessoas que vão fazendo denúncias, e aí chega, e às vezes solto na rua. Essa pessoa, e aí a Bá segue ela no Instagram e. Eu nunca vi um bulldog solto na rua. também Pois é. Mas E, sabe assim, que esses dias eu vi um show solto na rua, cara? E bravo, atacando os outros. Muito louco. Imagina. Por isso que soltaram. Então, mas aí a pessoa acha bonitinho, né? Pensa que ele é um brinquedo. Sim. Aí pegou um brinquedo inanimado ali, depois que vê que, né, que tem sentimento, sei lá, não sei se é isso é o nome, mas assim, que tem comportamentos, né? Às vezes comportamentos inadequados lá, não sabe lidar e Que a gente estava descarta. falando antes, as pessoas elas escolhem cães pelo shape, pelo layout, e não pelo como ele vai se comportar. Perfeito. Se aquele comportamento combina com o comportamento dela. Perfeito. Estilos de vida, entendeu? Com o espaço que ela tem para oferecer. Perfeito. Né? Então, esse foi um negócio muito legal que o Sérgio fez comigo. Conversou comigo bastante para ver se realmente, né, olha, o que você tem em casa, como é que é a sua casa, como é que é teus hábitos, o que você trabalha, o que você faz lá. Bom, que eu daria como o lance que eu acho que é fundamental, e não só para a profissão de vocês, mas para tudo, né, meu? Se conecte de verdade com esses donos, sabe? De conecte com o ser humano que está lá. Porque esses seres humanos, esses comportamentos deles que vão fazer o jogo acontecer, o game acontecer, né? E você foi muito claro pra gente, falou, olha, seguinte, já tem que tomar uma decisão juntos aqui, né? Se você falar que esse comportamento vocês não vão mudar, eu levanto e vou embora e é isso mesmo. Sim. Agora, tem Tá coisas que enganando, vocês né? aqui... eu não vou te enganar, vou te falar a verdade, né? Tem um ditado budista que diz assim, diga-me a verdade, eu decido se dói ou não. Ótimo. A decisão é minha, por Isso dor. cabe tanto no relacionamento, cara. Diga-me Não a é? verdade. Falou, olha, aqui tá o jogo. Aqui que tá o jogo. Mas a gente, quando a gente Né? chega no cliente, a gente fala a verdade, né? Sim, mas... Se o cliente não quiser esse Pois é. tipo de conduta... Mas né? o lance é Olha, dizê-la, é sim. colocar a verdade. Sim. Porque se você usa, se a nossa relação se transformar em um momento transacional somente, o que vai acontecer? Você talvez possa dar respostas enviesadas para mim, Pra te agradar, para me cara. agradar. É o que eu falo para os gestores. Olha, é o seguinte, se você só contrata pessoas que dizem o que você gostaria de escutar, então você não está contratando um time, você está montando um bando de bajuladores. Porque assim, você tem que ter gente perto de você que diga o que você precisa escutar. E, professor, é o seguinte, quando eu vou apresentar o meu trabalho, talvez eu não estou indo como um vendedor. Meu objetivo ali também é vender, óbvio, porque é meu ganha-pão, é meu trabalho. Mas eu não estou indo ali com a cabeça, nossa, eu preciso fechar, nossa, eu preciso bater meta, ou eu preciso... estou precisando de dinheiro, então eu preciso fechar isso aqui a todo custo. Eu realmente não vou com essa mentalidade. A minha mentalidade ali é apresentar o meu trabalho, entender o que aquela pessoa qual é a dor daquela pessoa, e aí eu vejo o que do meu trabalho eu posso fazer para ajudá-la, e eu falo, olha, meu serviço é esse, custa tanto, e aí, vamos, não vamos, o que você achou? É importante que você participe também. Por quê? Porque mesmo quando eu não fecho, esses 10% de vendas que eu perco, vamos dizer assim, também não é perda. Por que não é perda? Porque essa pessoa ficou com uma excelente, isso eu tenho certeza, ficou com uma excelente impressão do meu trabalho, e às vezes ela não vai fechar porque ela não foi com a minha cara, às vezes. Não tem dinheiro. Porque não tem o dinheiro, por outras questões particulares, ou porque ela acha que ela tá super afim, mas talvez o marido, a esposa, o filho, a filha, alguém da casa não vai se empenhar, então ela vai ver que vai jogar dinheiro fora, e eu deixo isso muito claro, não feche se você não for seguir as regras, né? Se você não for seguir o que eu for te passar. E aí, ela vai, depois de alguns meses, ou talvez depois de alguns anos, numa conversa com amigos, numa festa, no aniversário, ou com um cliente, fala assim, e vai surgir o assunto, nossa, minha cachorra precisa ir embora logo, minha cachorra está chorando em casa, ou minha cachorra precisa comer. Ela vai falar, nossa, sério, tem esse problema? Meu, tem um cara que é top. E ela me indica, e essa pessoa fecha. E às vezes eu sempre pergunto, por que você chegou até mim?
Ah, porque foi o Ademar que indicou, porque foi a veterinária que me indicou, porque foi o criador que me indicou, porque foi um cliente que me indicou. E eles falam, não, foi uma pessoa que não te contratou, mas ela falou super bem de você e é por isso que eu tô aqui. Então, isso eu faço o tempo inteiro. Inclusive, quando eu vou dar dicas, eu tô na casa de um cliente e tem uma funcionária ali, e eu tô na aula explicando, e a funcionária fica meio de ouvido assim, né? Escutando. Não, ele fala, lógico, mas ela no final vem pra mim e fala assim, Gustavo, eu tô com uma cachorrinha lá, assim, 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 o que você acha que pode ser? E eu tento ajudar mesmo. E muitas vezes essa pessoa me chama, e às vezes é um trabalho longe, e eu vejo que as pessoas não têm condição nenhuma de me pagar, e eu dou a consultoria de graça, não cobro nada. Aí você fala, mas é de graça? No final das contas não é de graça, porque eu tô ajudando a pessoa, eu tô ajudando o cachorro, que é o que eu amo, né? E essa pessoa, de repente, mais pra frente, vai trabalhar numa outra casa, ou vai receber uma visita na casa daquela patroa dela, e vai ver o problema e falar, nossa, tem um Gustavo ali. E no final das contas, cara, nunca é perda. Esses 10% não é perda, pelo contrário, é um investimento pro futuro, né? E é muito importante, eu acho que pro mercado pet, isso que você falou, de ter pessoas que gostam de pessoas. Porque a maioria dos estudantes de veterinária, a maioria do pessoal que vai trabalhar em pet shop, ou que vai fazer bentosa, vai ser passeador ou adestrador, fala, quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu gosto dos meus cães. Então elas estão lá muitas vezes porque não gostam de pessoas. Então vou ficar trabalhando com animais, é óbvio, né? Só que daí não vai conseguir prestar um bom relacionamento, porque o cachorro nunca chegou pra mim e falou assim, Gustavo, eu tô aqui, tô tendo um problema, tô agressivo, tô medroso e eu preciso resolver. Nunca, é a pessoa que vai chegar. E o cachorro também tem cartão de crédito. Exato. Não vai te pagar. Exatamente. Então tem que gostar de pessoas. Cara, acho que isso pro mercado pet é fundamental, gostar de pessoas. Olha que interessante. Eu acredito muito que todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Então, quando pessoas que... o excesso de álcool esconde uma falta. O excesso de pornografia esconde uma falta. O excesso de palavras duras esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Então, quando há um excesso de não gostar de gente, esconde uma falta ali. Tem algo que pessoas assim precisavam começar a aprender a escutar. Né? Eu falei, afinal de contas, se você não gosta de gente, você é o quê, afinal? Por que é que eu deveria gostar de você, então, se você é gente? Então, esse excesso de não gostar de gente é algo a ficar a observar. Que falta que esconde? Outra coisa legal que você trouxe na tua fala, que me tocou aqui agora, que ficou ressoando em mim, é assim, ó. Eu penso que, e não só para o mercado pet, mas vamos lá, nós estamos aqui falando disso, pessoas que estão conectadas a uma causa. A uma causa. Tem uma provocação do Nietzsche que diz assim, quem tem um porquê suporta qualquer como. Se você tem um porquê, um motivo, você suporta qualquer como. Pessoas que reclamam do como, que o como tá ruim, o salário é baixo, a dificuldade, não está conectada no porquê ainda. Ela não entendeu o porquê. Agora, quem tem um porquê suporta qualquer como. O porquê ele é muito mais importante que o como. Nesse sentido aí. Né? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu escolhi vir pro mercado pet? A missão, né? Missão. Por que eu estou aqui, cara? Por que eu tô aqui? Você tá aqui pra quê, cara? Você tá aqui pra ganhar dinheiro? Desculpa, meu irmão. Procura outro lance. Porque tem que curtir. Porque assim, cara, você vai entrar na casa de alguém, você vai pegar xixi e cocô, você vai tomar uma mordida, você vai escutar a gente, né? A pessoa vai que não sujar. vai sujar, a pessoa que não vai com a tua cara. Tudo isso, cara. Você tem se esse como for mais importante do que o porquê, repensa a tua profissão. Vai vender coco na praia, mas vai ser feliz. Né? E isso tem para todos os lados. Todos os lados. Né? Então, você vê pessoas que estão conectadas à causa, quando essas pessoas se entregam genuinamente aquilo que estão fazendo. Porque eu quero que você entre na minha casa, para mim, realmente, eu cometi um erro de humanizar a minha relação com os meus cães. Até o Ademar que me falou assim, são cães, Rodrigo, cães, não são teus filhos. Né? Acho que, puxa, verdade. Cães. A responsabilidade é de filho, mas Exato. A relação não, né? É outra, não falando de coisas diferentes. Aí, mas a gente, pelo carinho, pelo amor que tem pelos bichos, né? E então eu quero que alguém que vem também entregue o mesmo amor ali dentro. Né? Eu sempre fiquei impressionado com o amor que o Sérgio tem pelos Bulldogs. Isso sempre me chamou muita atenção. E agora os de vocês, você que eu conheci hoje, o Gustavo que eu estou conhecendo quase todo dia, e porque tem um amor ali do porquê. Quem não está conectado nesse porquê vai arranjar confusão. Vai arranjar isso para toda a profissão.
para médico. Que gostar do que faz. Mas, ó, eu acredito, Dan, que é fazer o que gosta e gostar do que faz. Sabe? Tem um pouco dos dois caminhos. Né? Porque na minha profissão, puta, Rodrigo, você vive dando palestras. Ah, legal pra caramba, viajando. Ok. Só que você não sabe o que as dores que eu passo para eu fazer o que eu faço. Tem que gostar. Tem que gostar, cara. Porque assim, cara, eu escuto cada coisa também, que eu fico pedindo a sabedoria suprema para me dar paciência o tempo todo. Então, ó, esse podcast é bem isso, porque a gente gosta de onde a gente está. Só que a gente está vendo que as pessoas estão sem informação. Então vamos fazer alguma coisa para gerar informação. A gente não sabe se a gente vai ganhar dinheiro com esse podcast. Mas já tô ganhando muito. Porra, cara. Mais valioso, espetáculo. hein? Nossa, cara. É a conexão com as pessoas, a aproximação com o Dan, que é um puta amigo, network. E essa organização de ter que, o convidado aí não pode ter que desmarcar. É muito legal. Então, a gente curte isso aqui, entendeu? Sim. E assim, os frutos financeiros estão longe de vir. Mas não é isso aí, está em segundo plano. Porque isso aqui é formar o mercado para que as pessoas tenham melhores relações com os seus bichos, entendeu? E essa conexão com o porquê, tem um pesquisador maravilhoso, chama Simon Sinek. O Simon, ele estuda sobre isso, sobre o porquê. Inclusive, tem um livro dele maravilhoso, Encontre o Seu Porquê. E não é autoajuda, não. Ele é cientista. Um trabalho espetacular. Nada contra autoajuda, tá? Só o fato de querer ajudar. É que eu sou mais das evidências. Eu gosto de colocar as evidências na mesa. Mas, enfim. E aí, ele traz uma provocação super legal, né? Qual é o porquê? Se você pensa no porquê de um carro, qual é o porquê do carro? A pessoa que tem um carro, né, o combustível, nessa analogia, o dinheiro é o combustível para o carro. Mas o carro não existe para ter combustível. Ele existe para te levar, para te dar mobilidade, te dar agilidade, facilidade, segurança, sei lá. Mas não é para combustível. É a mesma coisa do dinheiro para o trabalho. Né? Se você trabalha somente pelo dinheiro, é como um carro vivendo pelo combustível. Mas o que é que você veio fazer aqui? Né? Qual é o teu porquê? O que é que se constrói aqui nessa existência? Né? Se hoje o Criador chamasse a tua senha, chamasse a tua senha hoje, que ele vai chamar. Um dia vai chamar a nossa senha. Né? A gente quer que demore. Agora, se chamasse a tua senha, olhasse para trás, que legado fica? Que porquê que foi construído? Então, assim, de verdade, nesse sentido, essa postura que você trouxe aqui, vamos conectar. Cara, isso é um porquê. Isso é um porquê. Se for o caso, e aí o dinheiro? Se o dinheiro ele nos leva, ele nos faz o carro andar. Sem o combustível, o carro não anda. Então, o dinheiro ele é combustível por porquê. Ele é combustível, somente é combustível, mas não é o porquê. Não é o porquê. Então, se você hoje está aqui, está no mercado pet, qualquer uma das profissões, adestrador, me ajuda, adestrador, vendedor, tosador, passeador, veterinário, tem tudo. Tem o cara que vende coisas para banho, mas está no mercado pet também, não dá direto com pet, mas está no mercado. Tem tudo. Aprenda a escutar seu porquê primeiro. Porque se o teu porquê for só pelo dinheiro, de verdade, talvez você não deveria estar aqui. Você deveria estar num lugar onde o teu porquê te chama. Não, tem pessoas que estão nesse mercado para fazer dinheiro, por exemplo, para fazer uma faculdade, para fazer outra. Claro. Tudo bem, é uma fase, entendeu? Claro. Mas não pode ser para a vida toda. Mas não pode tratar o outro com a mesma baixa intensidade de porquê. Porque, assim, por exemplo, se eu recebo uma pessoa dessa na minha casa e eu valorizo meus pets, eu quero que alguém valorize eles também, assim como eu quero. Eu não quero que eles tratem meus pets por dinheiro. Entende? Eu não aceito um tratamento desse. Porque eu estou conectado no meu porquê de ter meus pets. Né? Então, por isso vai ser refratário. Vai bater e não vai ter vida fácil. Não vai ter vida longa. Né? Então, eu creio muito que o jogo está aí. Sim, existem transições? Existem. Mas mesmo assim nós podemos fazer conectados com o porquê. Muito bom. Né? Conectados Cara, com o porquê. Que podcast espetacular. Infelizmente, a gente tem que encerrar, mas eu acho que tem muito pra gente falar, cara. Você volta de novo? Você gostou? Claro, delícia. Gostou? Legal? Delícia. Cara, eu adorei. O que você achou, Dan? Achei ótimo. Espetacular, cara. Espetacular. Feliz de poder. Muito bom. Eu gostei que muita coisa eu tô no caminho certo já. Porque eu tô mais velho, você aprende na vida. Você não aprender também, pelo amor de Deus, né? Aprende a querer ser feliz, aprende a fazer o que você gosta, aprende que todo dia tem que ser um dia bom, né? Você tem que ter tempo para você ficar melhor
para tratar melhor dos outros, né? Que lindo. Né? Que lindo. Eu creio muito nisso. E, de novo, para mim, a escuta está dentro desse jogo. Sim. Né? Se levar escutar você mesmo, tuas dores, teus medos, teus porquês. Por que é que você está aqui? Né? Por quê? Por que isso? E onde é que o pessoal pode te encontrar? Isso que eu ia falar. Instagram, Facebook. Você tem um curso, não tem? Temos vários. Curso online? Como que é? Me explica aí. Nós temos a minha empresa se chama Escutosfera. E então, está no Instagram. Escutosfera.com.br ou Instagram, tudo, Instagram, LinkedIn, todas as redes. Escutosfera. E lá nós fazemos tanto esse trabalho para empresas, para negócios como o de vocês. Então, de alguma forma eu levo essas provocações em forma de testes. Eu tenho testes autorais, inclusive. A gente consegue descobrir por que é que as pessoas não se conversam. Tem como tirar desse mundo subjetivo e trazer para o objetivo em forma de gráficos, por exemplo. E mostrar, olha, X% está dessa forma. E a partir disso nós construímos treinamentos. Temos uma plataforma de cursos para pessoa física também. Um modelo de assinaturas que você pode... hoje mesmo eu dou aula ao vivo hoje para os meus assinantes. Então, eles têm acesso a todos os cursos, são todos autorais, 100% autorais. E ali, além disso, além dos cursos que já estão gravados, as aulas ao vivo, a interação comigo o tempo todo. Rapidamente, como que você se diferencia hoje de um mundo de internet onde todo mundo dá curso, todo mundo dá aula, todo mundo é especialista? Porque assim, tem os de verdade e tem os caras que estão ali só para vender. E não tem um porquê, o porquê é o dinheiro. Como é que você faz para se diferenciar dessas pessoas? Olha que interessante, viu? Que pergunta boa. Eu creio que cada vez que eu tenho investido em encontrar o ser humano que está lá na minha frente, de verdade, e não um CNPJ, e não um potencial contrato, sabe? Cada vez que eu tenho feito isso, tem dado mais certo. Então, o que tem me ajudado é encontrar os bons anjos no meu caminho. Esses anjos eu gosto de dar nome para eles. Então, o Ademar que me apresentou você que vai me apresentar o Dan, e vocês que nós vamos apresentar outras pessoas. Então, acho que o que eu tenho feito e que tem dado certo para mim tem sido permitir que os anjos cheguem na conversa, que a gente encontre ser humano de verdade na conversa e não um CNPJ para fazer negócio. Gentófilos. Boa. E por último, naquela câmera ali, ó, se você puder mandar uma mensagem que chegue para todo mundo. Não estamos falando só do Mercado Pet, para todo mundo. Essa mensagem que você vai mandar agora vai chegar para as pessoas. Qual seria? Imagine um mundo em que em casa os filhos aprendam a escutar tendo o exemplo dos seus pais. Imagine um mundo em que nas escolas a escuta possa ser ensinada como outras disciplinas, como a geografia, a química, matemática. Imagine um mundo em que nas empresas as pessoas sintam que lá é local seguro onde elas são escutadas, seja como clientes, seja como funcionários. Imagine um mundo em que os governantes sejam escolhidos não só pela sua habilidade de fala, mas pela sua atenciosa, cuidadosa, generosa escuta. Se você, de alguma forma, conseguiu imaginar um pouquinho desse mundo com a gente, vem para cá, vem para a Escutosfera e vamos trabalhar esse mundo. Esse mundo existe. Espetacular. Que podcast. Você tem que voltar porque tem muita coisa. Muito bom, cara. Muito obrigado. A gente faz o mais focado no mercado pet. Espetacular. Prazer, espetacular. Obrigado. Muito bom, cara. Valeu. Obrigado, pessoal. Não se esqueçam, curtam, compartilhem, comentem, mandem dúvidas. A gente está aqui para ajudar vocês também. Então, nos ajudem a ajudar os outros. Valeu, até mais. Obrigado.